Viva, bem-vindos a novo confronto entre os cabeças de lista que disputam as autárquicas marcadas para 12 de outubro. Desta feita, vamos centrar atenções no Porto Muniz, onde há 5 candidaturas à autarquia, liderada há 12 anos por Emanuel Câmara, que atinge o limite de mandatos. O socialista tem a herança deixada a Olavo Câmara, que é seu filho e que é candidato pelo PS, pelo PSD-CDS concorre Dinarte Nunes, pelo JPP João da Conceição Jesus. São os três os nossos convidados num sufrágio em que eu chego a candidata o estudante de gestão da Universidade da Madeira, Miguel Pereira, que é natural de Câmara de Lobos, e Paulo Jardim, que encabeça a lista da CDU pela segunda vez consecutiva. Obrigado por terem vindo. Ahm, Começo pelo Olavo Câmara. O que é que motivou esta candidatura à Câmara Municipal do Porto Niço? Bom dia a todos. Aqui é o estúdio da TSF e, acima de tudo, a população do Portonês é quem eu endereço um cumprimento caloroso e também aos nossos imigrantes, que são os nossos porta-vozes espalhados pelos quatro cantos do mundo. O que motivou a minha candidatura à Câmara Municipal do Portonês é sentir-me preparado para reforçar todo aquele trabalho que o PS fez ao longo dos últimos 12 anos à frente do município do Portonês. Nós sabemos que existe um Portonês antes do PS governar e existe um PS, um Portonês depois do PS governar, e é exatamente esse Portonês que eu quero reforçar, quero melhorar, quero continuar para que as pessoas continuem em primeiro lugar e que os nossos governantes, eu a governar, irei sempre pôr e governar as pessoas em primeiro lugar. Irei sempre governar para as pessoas do Portonês. E é nessa perspectiva que nós iremos responder àqueles que são os desafios do presente, como as questões da habitação, da mobilidade, do turismo, da proteção civil, neste caso no combate aos incêndios, mas também olhar para o futuro e querer levar desenvolvimento e progresso às quatro freguesias do nosso concelho, abrindo o território, criando mais oportunidades para que haja mais investimento, quer do ponto de vista dos locais, quer do ponto de vista de investidores, quer de quem decida, por alguma razão, investir e viver no concelho do Porto Nisso. O Olavo Câmara. O Olavo Câmara é o cabeça de lista. Quem são os seus companheiros de luta? Eu apresento-me como uma equipa para trabalhar. Ou seja, uma equipa que tem conhecimento do que é a Câmara Municipal, quais são as suas funções, quais são os seus pelouros, e é por isso que eu tenho neste momento a melhor equipa para governar. Porque tenho uma equipa que alia capacidade técnica à experiência governativa, proximidade junto à população e conhecimento do território. É por isso que eu tenho ao meu lado, além de mim, que sou advogado e já tenho uma grande experiência política, tenho ao meu lado a engenheira Raquel Silva, que é do Seixal, e está na perspectiva de ficar depois com as questões do urbanismo e das obras, porque se nós não podemos ter dúvidas, se uma Câmara sem alguém que perceba um pouco do urbanismo e de obras, com certeza será uma Câmara de marasmo, parada, e que irá dificultar a vida das pessoas, porque as obras e o urbanismo é das questões que mais faz as pessoas se dirigir à Câmara Municipal, e é aquilo que pode ou não fazer parar uma Câmara ou parar a vida das pessoas. Mas também temos a Graciela Silva, que é a atual vereadora, professora, e é a grande responsável por aquilo que é a nossa marca do PS ao longo dos últimos 12 anos, que é a marca social, a educação gratuita, o apoio aos idosos, e as pessoas sabendo que a professora Graciela Silva continua nesta equipa, dá-nos a experiência governativa, dá-nos a força do conhecimento de uma gestão de uma Câmara Municipal que não é fácil, com certeza que irá, que as questões sociais serão uma prioridade, as pessoas serão uma prioridade, e iremos continuar todo aquele trabalho que fez a diferença na vida das pessoas. Mas também temos o Edgar Castro, uma pessoa que já tem uma experiência governativa, que já fez parte do executivo da Junta de Freguesia do Seixal, atualmente é funcionário público, e também temos a Miriam Mendonça, que é assistente social, Uhum. tem uma presença forte no terreno no Conselho do Portonês. Todos os idosos conhecem a nossa Miriam Mendonça, e com certeza é uma equipa que é uma jovem e também dá perspectiva de futuro para aquilo que nós queremos continuar. Porque ninguém pode ter dúvidas, nós vamos escolher o próximo Presidente da Câmara, aquele que vai decidir na hora
ou se resolve ou não resolve, que vai decidir o futuro do Portonês, vai decidir o dia a dia das pessoas e do município, e com certeza para desenvolver boas políticas, boas ideias e manter tudo aquilo que foi feito até agora e reforçar todo este trabalho, com certeza temos de ser uma boa equipa e eu não tenho dúvidas que tenho a melhor equipa para governar os destinos do Portonês, uma equipa técnica, profissional, com conhecimento, próxima da população e, acima de tudo, com experiência profissional e política. Fica desde já a apresentação do projeto do PS. Já agora, qual é o lema? Sempre pelas pessoas. Dinarte Dinarte Nunes é o candidato pelo PSD-CDS. A pergunta que lhe faço é qual é a maior mudança que o Conselho precisa já e que só o Dinarte e a sua equipa é que podem garantir. Antes de mais, bom dia ao Ricardo, bom dia ao gestor da PSF, bom dia ao Estado, ao Lobo. Aquilo que eu vou fazer diferente do atual serviço é parar a estagnação. Isto é, retomar o tempo que foi perdido nestes últimos 12 anos. Nestes últimos 12 anos. Outra vez que estamos parado. É o seguinte, nós vivemos períodos de... Temos aqui um problema com esse micro, já vamos tentar resolver enquanto penso que está mal colocado ou está na ficha errada, isso às vezes acontece. Ahm, podes Está continuar, certo? Dinar. Agora sim. Pronto. Antes de mais, bom dia a todos, à TCF, ao Lavo, ao João, até Ricardo, é um enorme prazer estar aqui. O que é que eu vou fazer de frente? Para já, porque acredito que consigo fazer mais e melhor pelo Portonês, que é o nosso lema, mais e melhor pelo Portonês. Como todos sabemos, nós temos o Conselho estagnado há 12 anos. Houve uma política, eh, preferencialmente no social. Mesmo assim, acho que ainda há coisas no social a melhorar. Portanto, aquilo que nós queremos é rejuvenescer a população do Portonês. Queremos, antes de mais, criar condições para a população se fixar. Como é que vamos conseguir isso? Neste momento, como temos empregabilidade na ordem dos 100%, o que nós queremos é criar condições para que elas fiquem e isso só com habitação. Habitação para todos, porque neste momento há muita gente que tem trabalho no Portonês e que está a falar que quer sair do Portonês que não arranja casa. Portanto, é nisso que nós vamos bater. Na construção de casas, vamos nos bater na mobilidade, que é um problema muito grave que nós temos, não só para os munícipes, mas também para quem nos visita, e também no aspecto social, vamos tratar o aspecto social de maneira mais homogénea, atingir o maior número de pessoas possível e reforçar certos apoios que neste momento não estão a chegar como deve ser a certas pessoas, ou no valor que nós achamos que seja o mais justo. Que equipa é que leva a esta candidatura? A equipe. Bem, nós, ao contrário de outras candidaturas, nós temos uma equipa que olha o concelho por um todo. Nós temos gente de todas as freguesias. Se repararmos, eu sou natural do Portonês, sou da Vila do Portonês, temos uma pessoa do Seixal, o número 12 é o Wilson, um homem que está ligado às contas, é professor de matemática, tem uma grande capacidade de gestão, está a exercer funções neste momento de gestão, portanto, representa o Seixal. Depois, para não nos esquecermos da Ribeira da Janela, temos a número 3, a Ana Luísa, a enfermeira Ana Luísa, que todo mundo conhece, uma pessoa que está mais para a parte social, portanto, ela vai nos dar uma ajuda muito grande no gabinete do idoso, e que vive neste momento, reside neste momento nos Lamaceiros. Depois temos a Maricel, que é uma empresária, também da freguesia do Portonês, e para não nos esquecermos das achadas, temos o Canadá, que é o nosso número 5. Portanto, é uma equipa competente, uma equipa com provas dadas na sua vida profissional e que representa o Conselho num todo. Fica a apresentação da equipa do PSD-CDS, João de Jesus, também as razões que o levam a candidatar-se, apoiado pelo JPP, embora seja independente, ou seja, não militante. Essa condição ainda se mantém ou houve alteração? Não, não é condição. Bom dia a todos, bom dia a PCF, bom dia ao Ricardo, que é amigo de infância. Jogamos futebol há muito tempo às praias do Portonês, na Peixeira, no Paixalote e nos terrenos ali. Esse campo já não existe, agora é um parque de estacionamento, não é? Tem vários. O Portonês é muitos parques de estacionamentos, infelizmente. O Portonês não tem um jardim, para começar. Bem, referente às nossas ideias para o Portonês, é assim, durante 4 anos o Emanuel Câmara acho que fez um excelente trabalho e aí eu até concordei em trabalhar com ele.
trabalhei de uma forma não dentro da política, mas com ideias, com apresentar algumas soluções que trabalhamos pouco nesse sentido. Quer na habitação, quer no desporto. A seguir tive o prazer de ser presidente do clube do Portimonense, em que o Olavo foi meu vice-presidente, e fizemos um excelente trabalho no clube. Temos imenso trabalho por fazer no Portimonense, quer em mobilidade, quer em agricultura, quer na habitação, que é um flagelo, que neste momento estamos professores a ser colocados no Portimonense que não têm um quarto para ficar, também devido ao alojamento local, devido às condições de imigração, que agora temos muitas pessoas a vir de outros países e a regressar à terra, a ter familiares venezuelanos, um dos elementos da minha equipa também é venezuelano, que é um miúdo que já é licenciado em gestão, que é o Jonathan. Temos várias personalidades que estão-nos a colaborar connosco do Conselho do Português, em que alguns, por falta de coragem para aparecer nas nossas listas, Mas ainda há medo? claro que há medo, Ricardo, tu sabes que há medo. Há medo, há pressões externas, há a não entrega de trabalhos a pessoas competentes. Há vários fatores que, para encabeçar uma lista, quer sendo do ramo da esfera do PS e da esfera do PSD, as pessoas ainda têm muito medo. Qual é a tua equipa para A minha equipa é uma equipa, para já é a equipa que tem uma média de idades mais alta, de certeza. Tenho o Agostinho Delgado, tu bem conheces, que fui um empresário das piscinas, que agora fui funcionário em alguns restaurantes, tenho um conhecimento vasto das varedas do nosso concelho, que é um miúdo que é um miúdo, não, é um senhor que defende a sua dama como eu, que é a nossa causa por nós, quer faz os trilhos por livre iniciativa, vontade, conhece o português como ninguém, dentro das veredas e os caminhos agrícolas, na própria região faz muito percursos a pé com dois ou três colegas, um deles também com o Rui Nelson. Temos a Madalena Maia, que é uma empresária que tem 65 anos, que é a pessoa que mais vive isto agora, neste momento. Está super contente por encabeçar a lista, está com uma curiosidade de ser e de querer ajudar o português. E temos uma miúda das Achadas da Cruz, que é licenciada em arte, em marketing e comunicação, que está numa cozinha de um restaurante que é natural do Funchal, mas que casou com um elemento do português e que vive e trabalha no português, vive, fica algumas vezes na casa da sogra e vem cá ao Funchal muitas vezes ficar, mas é uma pessoa que está nas Achadas da Cruz, que vive as Achadas da Cruz, e comigo, que somos os cinco cabeças para a Câmara, tenho desde a equipa suplente, alguns, até pedreiros e tenho na minha equipa, tenho agricultores, eh, como suplentes, tenho uma Assembleia Municipal que é representada pela Nélia no Seixal, porque onde tive o cuidado de convidar cinco elementos ao SAS, entre eles os miúdos muito fortes do nosso concelho, quer do Seixal, quer da Santa, para fazer parte da nossa equipe, que nem fizeram na nossa, e logo a seguir fizeram nas outras equipas. Não vou linkar nomes, porque é mais fácil ser cabeça de lista nas outras do que no nosso. Houve contratações de Do última hora, é um claro que sim. mercado a funcionar. Claro que sim. Ficam apresentados para já os vossos grandes propósitos, já andaram de certeza em campanha. Olavo, quais têm sido as reações ao vosso projeto? Sentes cansaço por força da acumulação de várias eleições ou as autárquicas têm este condão de mobilizar porque são mais personalizadas, têm muito mais a ver com aspectos da vida local e isso também é motivador? Não, a campanha tem sido muito motivadora precisamente por causa disso. É que nós sentimos o pulsar da população e sentimos que a população quer continuar e não quer voltar para trás. Muito do que dizem é o Olavo trabalha, que é para isto não voltar aos tempos em que tudo parou.
E ao voltar aos tempos em que quem mandava eram os senhores fechados numa sede partidária de cor de laranja no Funchal, ao voltar aos tempos em que o presidente era mandado por alguém que nem foi eleito democraticamente. E mais do que isso, eles dizem trabalho porque nós queremos continuar tudo o que foi feito, o que o PS fez, a presença e a forma com que foi gerir os últimos 12 anos e, acima de tudo, as pessoas se revêem nas nossas equipas, se revêem nas pessoas que estão à cara pelo Partido Socialista e uma das coisas mais deu satisfação foi ver pessoas que nunca tinham participado ativamente ou politicamente ao longo dos últimos 12 anos pelo Partido Socialista a dar a cara com grande convicção desta vez para precisamente reforçar todo aquele trabalho, desenvolver e lançar oportunidades para o futuro que é preciso, respondendo aos desafios do presente e, acima de tudo, olhar para umas achadas da cruz. Eu percebi que tenho o António Correia e a sua equipa ao meu lado. Um jovem que tem feito muito pelaquela freguesia e é uma referência e um marco das pessoas das Achadas da Cruz que sabem que podem contar com ele. Olhar para o Português e ver que o professor Hélder Filipe Balona Rodrigues é sem dúvida um marco da freguesia e uma pessoa que as pessoas podem contar. Toda a gente sabe, toda a gente veio, que é nas alturas de aperto que a gente vê as pessoas. E a gente vemos, infelizmente, duas situações de aperto ao longo dos últimos 12 anos, que foi o Covid-19 e os incêndios dos últimos 12 anos, e ver o Filipe ao meu lado, a ajudar as pessoas do Portonês e estar a salvar casas e pessoas e ver quase, no caso dele em particular, quase a casa dele a arder e saber que ele não largou o que estava a fazer para se colocar em primeiro lugar, é sinal que as pessoas têm um presidente junto, uma pessoa mais bem preparada, humana, com conhecimento e com o trabalho que fez nos últimos 4 anos, que é sem dúvida uma mais-valia, e é isso que as pessoas querem que continue e querem reforçar. Olhar para a Ribeira da Janela e perceber que a Márcia Mendonça continua para o seu último mandato. Ganhou eleições 2 vezes, fez um excelente trabalho, tem uma proximidade e um carinho durante todo o ano, não é só quando há eleições ou nestas alturas que há eleições que eles começam a aparecer nas festas, como a gente vê muito lá no Portonês. E olhar para o Seixal, ver um jovem como o Telmo Pão e a sua equipa dar a cara numa freguesia que não é nossa, com um projeto diferente e para as pessoas do Seixal, com certeza, que dá ânimo e as pessoas pressentem que nós temos os melhores do nosso lado e, acima de tudo, os melhores que são do Portonês, que vivem e sentem o Portonês e querem fazer e reforçar todo o trabalho que foi feito e querem fazer ainda mais pelo Portonês e isso é sem dúvida gratificante e as pessoas pedem para continuar e pedem precisamente para continuar assim, sem entrar em loucuras, sem entrar em demagogias, sem prometer tudo a todos, simplesmente trabalho e é nisso, como um trabalho para as pessoas, podem contar comigo. Dinarte, quais são as tuas primeiras impressões daquilo que vais ouvindo, vais sentindo neste Sim, trabalho as minhas próximo? impressões não são de agora, já é de há muito tempo. E aquilo que as pessoas têm-me transmitido é que está no momento certo de mudar. Eh, Obviamente que aquilo que o Olavo está a dizer é tudo muito verdade para ele, mas aquilo que eu sinto é completamente diferente daquilo que ele está a sentir. E basta ver a equipa que nós temos. Ele acabou de apresentar os seus candidatos às juntas de freguesia. O que ele diz é uma verdade. Claro que são boas pessoas, não há nada que diga. Tenho uma excelente relação com todos eles, com o Filipe, com o António, com a Márcia, com o Telmo, mas obviamente a essência de um presidente de junta não é ser uma boa pessoa só. É preciso trabalho. E se formos a comparar aquilo que tem sido, e com todo o respeito que eu tenho por eles, e tenho muito, se formos a comparar o trabalho que é feito nas Achadas da Cruz, neste momento, e aquilo que foi feito pelo Sr. Pedro, que é o nosso candidato, aquilo está a quilómetros de luz um do outro. O Sr. Pedro, na minha opinião, foi o melhor presidente de junta que já temos nas Achadas da Cruz. Basta ver o trabalho e as pessoas vão saber reconhecer isto. E estou a dizer isto sem puxar a brasa à minha sardinha, que devo fazer, mas as pessoas vão ver, vão notar e sabem que é verdade aquilo que eu estou a dizer. No Portonês, o Sousa. Eu acho que não há ninguém que conheça aquela freguesia como o Sousa. É uma boa pessoa, uma pessoa que é reformada, que tem tempo para aquilo. Portanto, eu acho que é uma mais-valia se o Sousa for eleito para o Portonês. À Ribeira da Janela, e em aspas, também é o Luís Carlos, mora na Ribeira da Janela, é uma pessoa muito querida pela população, eu sinto isso, e noto também que as pessoas dizem isso. E por último, Seixal, acho que não há nada a dizer, o trabalho que é feito pelo Xavier no Seixal, e é aquilo um exemplo que se vai transformar para o Conselho todo. Quem vê o trabalho que é feito no Seixal pelo Xavier é completamente diferente O Xavier, que é o atual é o atual presidente e a nova aposta nossa, como não podia deixar de ser, obviamente. Portanto, boas reações. Para mim, boas reações. João, o que é que têm dito as pessoas? Eu estou muito surpreso pelo fator das pessoas chegarem ao meu pé e insistirem comigo, continua, que tu estás a fazer um bom trabalho,
as tuas ideias são claras. Eh, Ao contrário das minhas equipas adversárias, não tenho presidentes juntas por falta de elementos para compor as nossas freguesias, que não conseguíamos e tivemos alguma dificuldade em conseguir mais pessoas para. O JPP só concorre à Câmara. O JPP concorre à Câmara e à Assembleia Assembleia, Municipal. sim. Mas para dizer também o quê? Acho que as juntas estão bem entregues, estão a fazer até um excelente trabalho, quer o Filipe, quer o António, quer a Márcia na Ribeira da Janela, Xavier. o Xavier no Seixal. Acho que tem capacidade suficiente para trabalhar mais e melhor, que é o lema do Dinarte, mas é mais transparente, principalmente, que é o meu lema, um português mais transparente, mais equitativo. Tenho uma das minhas soluções para que as juntas trabalhem mais, temos uma verba à disposição da própria receita que nós fizermos no Porto, quer do teleférico das Achadas para as Achadas, quer das piscinas, quer do aquário, quer da praia do Seixal, tem um projeto também que podemos trabalhar com a água que vai para o mar na zona do Seixal, que é um flagelo, que é a água da laje. É um É desperdício. um desperdício de água gravíssimo, cai milhões de litros. Quando eu tive o secretário regional da Agricultura, dizia que não há água na Madeira, fazia-se uns tanques nas lajes e, e com algum benefício para o nosso concelho, que a água está ali toda, é só canalizá-la, ela chega só por gravidade quase à ponta da algada. Umas pequenas bombas e uns grandes tanques também já serviam para que pudéssemos para combater os fogos, já quando o nosso amigo Olavo diz que só combateu ele e o presidente, também para ficar a ter a certeza que eu combati o fogo desde as 4 da tarde até às 7 da manhã, na zona da ladeira, e eu, a senhora evangelista, o Ricardo até conhece, salvamos ali 5 ou 6 casas, porque tivemos a noite inteira, a tarde inteira a combater incêndios. Fomos que fecharam a estrada para a zona alta e fizeram muito bem, a estrada principal. Eu vim da minha casa, que o Ricardo também mais ou menos conhece, o meu carro levei pessoas que queriam subir para os lamaçeiros pela ladeira para que fossem combater os fogos junto às casas deles. Cheguei lá, falei com o Love no centro dos lamaceiros, disse: vocês tenham atenção, que o fogo está a descer em Costa da Ladeira. Não sei se ele se recorda. E onde estava o Filipe, estava um carro de bombeiros quase parado. E disse: vocês aqui parados, ali embaixo está a chegar o fogo, que era na zona João, aproximadamente. basicamente o que queres dizer é que há boa reação à tua candidatura. Claro que sim. Ainda estes dias no Summerfest tive 3 jovens que me abordaram, que alguns quiseram me questionar e fizeram muito bem. Questionavam-me no sentido que eu fazia aproximadamente um discurso virado ao Dinarte. Mas a gente vai. Virado, ou seja, a favor do Dinarte? Não, virado mesmo ao Dinarte. E onde eu esclareci os jovens porquê? Porque no Funchal há 12 candidaturas. Ninguém diz 14, bem. 14. 14. Ninguém diz bem do atual governo. A gente quer ou não. A oposição tenta mais sugerir ideias, sugerir propostas, fazer com que quem está lá trabalhe melhor. E esse é o esclarecimento que dei, pelo menos as 3 jovens que me questionaram no Summerfest no Seixal. Muito bem, estão mais ou menos conhecidos os vossos trunfos para esta eleição. Agora vamos entrar nos vossos manifestos, mas sobretudo, sem perder muito tempo, olhar para aquilo que foi feito, o que ainda falta fazer. Olavo, apesar de teres referido aqui que há um antes e depois do PS, houve ou não coisas que ficaram por fazer no mandato do PS? Com certeza, com certeza. Alguma que chame mais a atenção? Existe algumas situações que eu por resolver, houve outras situações que não eram um problema há 12, há 10, há 8, há 5 e há 4 anos e agora são um problema e talvez são os maiores problemas que nós enfrentamos no Português. E é mesmo nessa perspectiva que uma pessoa como eu, que vive o Português como ninguém, que fez as suas escolhas pessoais profissionais
e familiares à volta do Português, politicamente sempre à volta do Português, com certeza estou há muitos anos a pensar aquilo que é preciso fazer, o que melhorar. Aliás, fui uma das pessoas que mais colaborou paralelamente na governação dos últimos 12 anos do PS e também foi das que mais pressionou para melhorar ou encaminhar no sentido que eu achava ser o mais correto e ajudar a fazer muitas das políticas que atualmente temos encaminhadas, mas também nós sabemos que existem situações para resolver. Nós sabemos que hoje a habitação é um problema, por isso é que temos soluções e respostas claras, possíveis para uma Câmara Municipal e que vão em conta daquilo que serão a procura de quem procura uma habitação. Temos as questões da mobilidade que é preciso resolver, e quando falamos de mobilidade, estamos a falar, por exemplo, das questões dos estacionamentos. É por isso que eu, a ganhar a Câmara, irei implementar um cartão residente para que todas as pessoas do Portonês possam parar de forma gratuita no estacionamento certificados. Ou seja, vamos ajudar os residentes dessas localidades, vamos ajudar os trabalhadores que trabalham nessas zonas, mas também sabemos que é preciso criar novos estacionamentos para quem nos visite, mas acima de tudo e principalmente novos estacionamentos para servir os moradores para que não tenham o problema como acontece principalmente na Vila do Porto, no Seixal, mas já acontece também no Fundo dos Pombais, já começa a acontecer na Era da Achada, e a parte disso, sabemos que para resolver o trânsito no Seixal temos que fazer uma nova estrada que liga a estrada de Santo Antão à praia do Cais do Seixal, na perspectiva de criar um novo acesso com estacionamentos de cima a baixo e que possa repensar toda a mobilidade da freguesia, repensar se faz sentido ou não, e na minha opinião faz fazer sentido único, porque já haverá condições com esta nova estrada, ou haver sentido único, podemos fazer passeios, podemos fazer mais estacionamentos junto às casas para os moradores, podemos criar zonas de lazer e colocar a freguesia ainda mais bonita do que já é, e com certeza, e daqui a 4 anos tenho o trânsito no Seixal resolvido, tenho as questões na Vila do Portonês atalhadas e as pessoas mais satisfeitas com respostas que vêm facilitar a vida a quem mora na Vila do Portonês, mas também a quem trabalha na Vila do Portonês, mas também se é que é preciso, não só em termos de mobilidade e de acesso à agricultura, como também no combate aos incêndios, nós temos estradas florestais e agrícolas para melhorar, para pavimentar, para outras para abrir ou terminar ou alterar os seus trajetos, na perspectiva que há sempre coisas a mais para fazer, para responder, e uma pessoa como eu, que é da Santa do Portonês, com certeza sabe muito bem o conhecimento das zonas altas, que temos de responder e cada vez mais temos de ter a capacidade de atuar em várias direções. Primeiro para as pessoas do Portonês, depois para responder às questões do turismo, para que continue a haver turismo e riqueza, mas que não ter qualidade de vida à população do Portonês e, acima de tudo, que responda aos desafios do presente, mas, acima de tudo, que lance aquilo que é o futuro do Portonês com obras infraestruturantes, com obras que respondem às necessidades do futuro do Portonês. E aqui dou um exemplo claro, que é o saneamento básico na freguesia das Achadas da Cruz e na freguesia da Ribeira da Janela, que são duas freguesias que não têm saneamento básico e que no próximo mandato iremos desenvolver o projeto e implementar faseadamente essa mesma rede de saneamento básico, precisamente para fazer face àquilo que é o aumento da procura, o aumento da construção, o aumento das casas que estão a aparecer, os projetos vão ser apresentados e aprovados, e com certeza irá resolver alguns constrangimentos e beneficiar toda a população e toda a freguesia, não só de investimento, como também de qualidade de vida e de saúde pública. Dinarte, o que é que ficou de importante por concretizar, nomeadamente no último mandato do PS na Câmara do Porto-Muniz? Desde a habitação. Esse é o problema número 1 que eu vejo neste momento no Português. Portanto, é por isso que nós vamos nos agarrar ao projeto que é o primeiro direito, vamos começar a construir casas assim que seja possível. Logo que a gente entre na A Câmara, Câmara tem terrenos, o Não. município tem terrenos, nós vamos adquirir, facilite vamos esse adquirir processo. terrenos em todas as freguesias e vamos proceder a isso. Vamos começar a nos candidatar ao primeiro direito e vamos fazer casas de reis. Temos, por exemplo, nas Achadas da Cruz. Tem a estimativa de quantas casas é que é preciso? Não temos a estimativa. Por diversas vezes já estive a falar com as pessoas vêm ter comigo, falar sobre as expectativas de construção de casas. Aquilo que eu vejo é que, como você sabe, no Porto nós estão-se a construir 6 casas do Governo Regional. Aquelas pessoas que vêm ter comigo são muito mais do que as 6 que
que estão a ser construídas de habitação. Aquilo que nós queremos é ter casas para todos. Como eu costumo dizer às pessoas, enquanto houver uma família que não tenha casa, vamos ter um problema para resolver. Portanto, aquilo que nós vamos fazer em todas as freguesias é adquirir terrenos, vamos comprar os terrenos às pessoas e vamos construir casas. E estão identificados os lugares para. Ainda não estão identificados, mas vamos identificar. Isso não vai ser o problema, não vai ser por aí. Nas Achadas da Cruz tem lá uma zona que é onde tem a escola. Aí vai ser um caso à parte. Nós vamos tentar reabilitar para a construção de moradias. Em relação a outros problemas que queiram para resolver, é um problema que não é novo, não é dos últimos 4 anos, porque eu já fui vereador já há 6 anos. E na altura já pus esse problema, até falei na televisão, e tu tens gravações, podem muito bem ver, tem a ver com o problema dos estacionamentos. E na altura ainda é muito pior do que agora na Velha do Porto Nós. Neste momento estamos muito pior na freguesia do Seixal. Portanto, era um problema que já vinha, já antigo, não é dos últimos 3 nem 4 anos. Falei várias vezes, falei em reuniões de Câmara, porque eu era vereador. A maneira até como o Senhor Presidente se dirigia de maneira menos delicada, fazia ver para ele não havia solução, não tinha ideias para resolver esse problema e nós temos esse problema, vamos resolver. Nós vamos enfrentar esse problema de frente e vamos resolver. Vamos começar pelo Seixal. O Olavo deixou aqui uma sugestão para o Seixal, a vossa sugestão é semelhante? Estava com compromisso. Não, já ia dizer isso. Parece que o Olavo está a adivinhar o que vai na minha cabeça. Eu tenho esse compromisso. Aquilo que ele está a dizer já está no meu manifesto. O manifesto, por acaso, eu gostava de estar aqui já como o manifesto não está pronto, mas esse compromisso vai ser assumido. Desculpa. O de manifesto nunca está pronto. Para debate acrescenta medidas. Não, Nós não, não. vamos fazer este. Não. O manifesto já está lá há muito Nós tempo. vamos aumentar E 5 euros, vamos aumentar 25 euros. Nós já Este percebemos. é um compromisso que nós temos. Deixa o Dinarte acabar. Isso é um compromisso que nós temos. É o caso dele. Ele, por acaso, ele está copiando exatamente aquilo que eu digo. Isso é verdade. Eu tenho copiado minhas também. Em relação a isso, O manifesto já está feito desde o primeiro ano. Porque nós estamos. Ricardo, posso falar? Continua. Ele falou tanto tempo e eu agora queria falar. Em relação aos estacionamentos, vamos começar pela freguesia do Seixal. Acho que é a situação mais gritante que nós temos. Nós vamos fazer várias centralidades ali no Seixal que também vão abranger estacionamentos. A nossa prioridade, estacionamentos para residentes, vão ter um local gratuito perto da sua área de residência, mas também vamos pensar quem nos diz, nos turistas, porque nós não queremos que os turistas venham ao Seixal nos visitar e a melhor coisa que nós temos para ajudar é uma multa ao fundo Mas do rio. o Seixal não estica. Não há outra hipótese para além de estacionamentos, por exemplo, serviço de shuttle de uma zona mais afastada. Está tudo em cima da mesa, enquanto isso é um problema que nós vamos resolver quando chegarmos lá. Vamos criar acessibilidades, vamos criar estacionamentos. Não quer dizer que os estacionamentos tenham que ser tudo à beira da estrada, porque há coisa que eu não gosto de ver, estacionamentos ao ar livre. Podemos fazer estacionamentos com 2, 3 andares, em zonas específicas, para não ferir a paisagens. Portanto, é dentro disso que nós vamos fazer. E vamos fazer não só para o Seixal, mas para o resto do concelho. Eu estou-me a focar mais no Seixal, porque é onde o problema é mais gritante. Em relação a isso... E ficou mais alguma coisa por concretizar? Temos um problema também ali que tem a ver com os apoios sociais. É que também eu tenho à vontade para falar nisto porque eu era vereador e propus em reunião de Câmara que tem a ver com aquele apoio que nós damos à farmácia. E o que é que eu propus na altura? Que não era só para quem tinha mais de 65 anos, mas abranger toda a população, independentemente da idade, que tivesse doenças crónicas. Infelizmente foi chumbado, vá-se lá saber porquê, e também é uma coisa que nós vamos adotar quando chegarmos à Câmara. Portanto, toda a população vai ter o apoio farmácia, mas também há mais uma novidade nos apoios, que é uma medida que nós já íamos ter há 4 anos atrás, pelo meu antecessor, pelo papel da PSD, já propôs isso há 4 anos atrás, num manifesto, estava lá escrito, que é os cheques de cirurgia. Como todos sabem, neste momento temos um problema muito grande aqui na Madeira, no hospital, que não conseguimos dar resposta a toda a gente que tem cirurgias em espelho. Esse programa está argumentado pelo JPP no Ensino da Cruz. Sim, mas tu sabes muito bem que havia esse compromisso do PP da PSD há 4 anos, estava lá. E infelizmente... Estava lá há 12 anos no panfleto do Emanuel Câmara e já ficava satisfeito se o Olavo realizasse 50%. Aquilo que nós queremos, não, que vamos fazer, porque está lá no nosso manifesto e aquilo que está lá é para cumprir religiosamente. Portanto, aquilo que nós vamos fazer, vamos patrocinar as cirurgias e para que as pessoas sejam atendidas em tempo útil.
Portanto, é isso que nós vamos fazer. Infelizmente, o atual executivo não só não copiou essa medida, porque não tinha mal nenhum em copiar, acho que era muito bom, como também numa reunião de Câmara, o meu antecessor, o Dr. Eduardo Raimundo, fez uma proposta de deliberação que foi chumbada. Isto quer dizer que eles estavam contra aquela medida. Não só não adotaram, como estavam contra aquela medida. O que eu acho que é mau, porque quem se oferece à população, independentemente da medida vir de onde venha, ou da proposta vir de onde venha, acho que deviam ter aceito. Eu, pelo menos, se fosse presidente, viesse do Olavo ou viesse do João, eu aceitava. Portanto, eu sou daquelas pessoas que gosto de falar com as pessoas, independentemente do partido. Se eu estiver lá e tiver alguma ideia desta ou de outra natureza, eu vou acatar. Muito bem, João Jesus, fazendo o diagnóstico da situação, do Conselho, o que é que ficou por fazer no mandato socialista, o último de Manuel Câmara? Ricardo, eu tenho um flyer, por acaso, ando à procura do meu telefone e nem tenho, não sei onde é que deixei no carro. E tenho um flyer do Manuel Câmara no meu telemóvel, em que eu já ficava imensamente satisfeito se o LOV conseguisse cumprir metade das propostas que o Manuel Câmara tem no flyer de há 12 anos atrás. Porque só se trabalhou o social, onde eu concordo e também reforço. Mas, As pessoas é que votam, não é? claro que sim, as pessoas é que votam, e isso também é verdade. Agora, há muito por fazer no Português. Eu sugeri a questão de fazer pequenos focos habitacionais, em que eu já disponibilizei para o diário e para, e para o JM, disponibilizei, vai sair em conferência de imprensa, em que o Conselho tem vários espaços próprios, que tu deves te recordar também. Nós já tivemos habitação em cima de um armazém municipal, Uhum. que é uma entrada para a escola. Neste momento é para guardar a tralha. Temos o antigo armazém, que eles dizem que aquilo não tem condições, e puseram carros em cima, que era onde é que ficava o carro mortuário, que ali é um terreno municipal, que é um jardim para cima, e com essa garagem podíamos fazer ali 4 ou 5 focos de habitação. Na vila já resolvia parte de 7 ou 8 pequenos focos habitacionais. Mas temos, ou temos também o Centro de Saúde do Seixal, que neste caso acho que aquilo ainda não está registado, não tenho a certeza, segue o mesmo governo regional. Eu acho que aquilo foi cedido por uma senhora solteira ao Seixal para ser atribuído ao Centro de Saúde, dado como ao governo ou ao município. Não sei se está registado neste momento, mas por que me parece, dizem que é do Seixal. Só ali dá para fazer 10 focos habitacionais. No Seixal, tivemos projetos bem há pouco tempo para fazer um estacionamento. Mas quisemos fazer em grande, bateu contra as florestas, porque eles queriam, parece, entrar dentro do Ribério, e aí, com as zonas de produção da hidráulica, o projeto parou. Tínhamos na probabilidade de fazer a tal estrada que o Sr. Olavo diz que era para fazer, se tivessem continuado o acesso pelo Ribério, com a ligação dentro do centro, do centro que se aproxima ali ao bairro, e os poços de lavar, que é aqueles tradicionais poços que nós temos que devem ser recuperados, que aquilo é um feito e que tem 500 anos de história, que provavelmente vão deitar abaixo para fazer o megalómano estacionamento. Conseguíamos ligar à estrada regional, quer nessa zona do Ribério, quer na vertente, porque eu não sei se há ali uma casa que talvez incomode a passagem pelo Ribério, mas eu acho que podia subir e virar à esquerda e ser ligada à ponte de entrada no Seixal. Isso acho que era, isto tinha que ser colaborado com o Governo Regional, que é uma obra já de uma dimensão um pedacinho elevada, mas com o apoio da comunidade europeia, talvez com um esforço maior da Câmara Municipal, resolvíamos esse problema de ligação. Muito bem, fizemos o diagnóstico à situação atual. Mas eu queria acrescentar do- mais um pequeno pormenor também na agricultura, porque é assim. Eu tenho um projeto, porque nós não temos um mercado municipal. A Feira do Gado, temos lá já barracas que toda a gente conhece o que é a Feira do Gado. E queria que
as pessoas do Português colocassem alguns produtos, escoassem os seus produtos a preços honestos, que não fosse o intermediário Ou buscar o seja, o produto, espaço da feira ser um mercado um mercado aberto aberto com à população. mensal, semanal. Mensal, se tivesse uma maior procura, podia ser até quinzenal, que era mais que suficiente para os agricultores exporem os seus produtos, em vez de levar para o mercado a preços que o intermediário chega lá e compra irrisoriamente porque chega lá e paga. O mercado abastecedor também podia fazer isso. Quando o agricultor fosse lá para o produto, pagar mais justamente, e o próprio mercado, que é onde é que a recolha dos agricultores ou dos comerciantes, que eu já digo que é dos comerciantes, deixam lá os produtos e só guardam os produtos dos comerciantes e quase nada dos agricultores. E aí era um preço mais equitativo, quer para o agricultor, quer para o consumidor. Vamos então a essa área. O João acabou por se adiantar. Para além do diagnóstico, é preciso perspectivar, falar do futuro. Olavo, em relação ao futuro, já aqui foram ditos alguns dos vossos compromissos, mas há áreas que ainda não abordamos, nomeadamente uma que fustiga sobretudo a Costa Norte, que tem a ver com a questão demográfica. Como é que se fixa mais gente no Conselho do Porto Muniz, eh, gente que consiga viver com qualidade, é preciso habitação, mas não só. Fixar gente no Conselho do Português é precisamente continuar a reforçar aquele caminho que nós temos feito ao longo dos últimos 12 anos no Português e os próprios números dizem exatamente isso. Todos os conselhos da Madeira, o Português foi aquele que conseguiu perder menos ou reverter um pedacinho mais comparativamente aos outros. E isso é sinal que as políticas que foram implementadas nos últimos 12 anos pelo PS resultaram, e estou a falar de educação gratuita. Uma família que vai para o Português sabe que não tem de pagar monóculos escolar, sabe que não tem de pagar transporte escolar, sabe que não tem de pagar alimentação escolar, sabe que recebe um computador portátil quando entra na escola do Português. Se eu ganhar a Câmara, os alunos entrando no secundário vão receber novamente um computador portátil precisamente para reforçar durante todo o secundário e também para a universidade, pois sabem que na Isso é um universidade. investimento de quanto? 300 e tal mil. Não, neste momento da educação, os últimos dados públicos de saída, a Câmara Municipal do Porto nos gasta mais de 300 milhas só em educação. Como é que esse valor irá ser reforçado, na perspectiva porque iremos pagar as propinas a todos os alunos do ensino superior, ou seja, uma família que vai para o Porto sabe que os seus estudantes, ou aqueles que estudaram nas escolas do Português, vão ter direito à bolsa de que é neste momento 1.500 por ano e as propinas pagas, neste caso estamos a falar de 700 euros, uma média de 700 euros, que é o teto máximo, e uma média de 70 alunos, estamos a falar de 50 mil euros. Sabem que tem as creches gratuitas, que o pagamento da creche é tudo reembolsado pela Câmara Municipal do Português e é isso que faz as pessoas se fixar no Português, porque conseguem poupar quase o valor de uma renda com a creche no Conselho do Português. Mas acima de tudo também temos de ter políticas que incentivem o investimento, que incentivem o emprego, que apoiem os empresários e não sejam políticos nem partidos que são contra os investimentos. Mas há, E vai ficar claro no fim do debate, com certeza. Mas eu estou concentrado em mostrar aquilo exato, então que vamos eu por acho que partes. é prioritário para o Conselho do Português e para a fixação da população, pois resolver as questões da habitação, dando resposta de forma séria. E na questão da adaptação nós temos de ser sérios. Nós vemos aqui o candidato do PSD dizer que vai dar casa a toda a gente, em todo o lado, e não consegue dizer quantas casas é que é preciso, nem o valor, nem onde vai fazer. Depois diz que é pelo primeiro direto, nem sequer sabe explicar o que é o primeiro direto, nem sequer sabe explicar o que é que a Câmara tem de ter para concorrer ao primeiro direto. Isso já tem, se não tem, se já fez ou não fez. Depois vemos aqui o candidato da JPP falar de adaptação, dar exemplos onde se podia fazer adaptação e fala em zonas, nem sequer cumpre as regras legais de afastamentos, de áreas mínimas de construção. Ou seja, os pontos essenciais, deixem-me Não, não, terminar, mas deixem-me terminar, faz favor. sobre esse Eu aspecto, para não... há ou não necessidade de rever o PDM? Mas já vou chegar. Ok. O que eu tenho acontecido nos últimos debates é que não me deixam falar e falam sempre Não, sobre. eu faço E perguntas. principalmente quando eu a seguir coloco a nu as fragilidades dos candidatos adversários e das propostas adversárias. Porque são política, falam de uma maneira que parece que a Câmara o dinheiro é infinito.
e parece que não há regras orçamentais ou lei para cumprir. E quer saber, eu gostava de saber como é que se vai fazer, João, Jesus. Eu agradeço com respeito a minha intervenção e terá todo o tempo para falar, como tem tido nos outros debates, sempre o seu tempo sem o interromper. Vamos lá. E eu vou Não é ter igual. porque isso que perde Não é tempo. equitativo. Mas Vamos. quando Vamos ao Lavo. mas essas questões, temos de ser sérios. E não se pode prometer casa a todo mundo quando não há dinheiro para fazer casas em todo o lado e para toda a gente e de forma leviana, como se promete. E é por isso que a seguir promete-se casa a todo mundo, promete-se vai-se aumentar os apoios para o dobro ou para o triplo daqueles que já se dá, promete-se vai-se fazer obras infraestruturantes, mas ainda não explicaram uma delas, promete-se vai-se expropriar os terrenos à volta da Praça do Leira, ou vai-se fazer uma estrada num sítio onde não tem casas, nem passa ninguém para a vigia, em vez de preservar aquilo que é e preservar e virar aquilo para o turismo, se querem fazer uma estrada, o botão. Ou seja, e depois a seguir não há contas. Então estamos a falar de uma Câmara que começou com um orçamento, quando o PS tomou conta, começou com um orçamento de 5 milhões, 5 milhões, depois passou para 4, depois passou para 7, depois teve outro, foi 9 e neste momento vai nos 9 milhões. Ou seja, fruto da boa gestão, por isso é que a dívida está paga e temos capacidade de endividamento e temos dinheiro no banco e ainda temos dinheiro para receber do Governo Regional. Mas o que interessa é que nós temos que ser sérios, como eu disse, e olhar para a frente. E nas questões de adaptação, eu acho que posso voltar atrás e dizer que todo qual é as minhas ideias plausíveis, capazes e que vão responder aos desafios. Mas, acima de tudo, desenvolver o Conselho do Portonês e avançar para o Conselho do Portonês é abrir o território. E abrir o território é mexer no PDE. Ninguém tenha dúvidas disso. Ninguém vai fazer mais casas no Portonês se não houver mais terrenos que possa ser construído casas. Ninguém vai atrair mais investimento para o Conselho do Portonês se continuarmos a ter a maior parte do território com impedimentos para certo tipo de investimento. Mas temos também manter regras, não ser uma abertura como alguém quer ou este quer, não. É para manter aquilo que nós temos de bom, que é a nossa natureza, as nossas paisagens, mas também temos de abrir para haver investimento, para haver trabalho, para haver empresas, para haver mais casas, para haver projetos agrícolas, abrindo novas estradas para que os terrenos possam ser valorizados, para que a agricultura possa ser mais facilitada, para que se consiga chegar aonde ainda não se chegou e, acima de tudo, afirmar aquilo que é o português e, com certeza, o caminho é esse, com seriedade, sem demagogia, sem promessas eleitoralistas e, acima de tudo, comigo, o que eu digo é para cumprir e é para fazer, porque estou lá todos os dias e eu encontro com as pessoas cara a cara. E não posso estar a prometer uma coisa sabendo que no dia a seguir, ou quando eu ganhar a Câmara, não irei cumprir. Por isso é que as minhas propostas são tangíveis, possíveis e serão executadas. Dinarte, daquilo que faz falta, as vossas propostas são utópicas ou são execuíveis, são fáceis de implementar? Bem, para já, fixação das pessoas, que era isso que estávamos a falar. Não vale a pena estar a dar tudo e mais alguma coisa, pagar tudo e mais alguma coisa, para já, porque eu não vou retirar nada desses apoios. Antes, pelo contrário, vou melhorar alguns desses apoios. Portanto, mas não vale a pena pedir às pessoas para virem para o Portonês ou residirem no Portonês se não temos aptidão para recebê-los. Senão vamos voltar ao tempo socialista do António Costa, que veio tudo para cá, para Portugal, e quando vamos ver estão a viver em armazéns de 20, 30 pessoas. Portanto, neste momento o Portonês não tem capacidade de adaptação para receber mais pessoas. E aquilo que nós vamos fazer é, primeiro, resolver o problema das pessoas que lá estão. Vamos usar o primeiro direito. Para quem não sabe o que é o primeiro direito, eu também não vou vir para aqui explicar, porque já teve que ler aqui em casa 2 vezes. Basta, quem quiser ver isso, basta ir ao Google, fazem uma pesquisa simples, vão lá ver que aquilo tem várias vertentes. A vertente que eu me prendo e que é aquela que eu vou me basear é nas casas de reis. Mas tem outras vertentes. Mas quem quiser que vá lá ver. Exato, Portanto, aquilo que eu vou prometer às pessoas é mais habitação. É isso que eu vou me focar. É essa a maneira de resolver o E problema. há dinheiro para isso que pode não sair só do orçamento municipal. Repara, o problema do dinheiro, sabe o que é? É que eles não sabem o que fazem o dinheiro. Neste momento a Câmara tem 2 ou 3 milhões lá. Eu tenho 3,5, neste momento não sei, tem excedente de dinheiro. E para quem não sabe o que é o primeiro direito, estão a pensar que é o dinheiro todo que nós vamos gastar na habitação, não é? Vão ler o primeiro direito, portanto, isso é não um problema, as pessoas não têm que se preocupar com isso. A ideia é fazer novas casas. Se eu estou-me a comprometer que vou fazer novas casas, é porque vou fazer novas casas.
Vai ao Google e pesquisa aquilo que tu quiseres. Não sou senhor. candidato do Google, É o mas seguinte, quanto menos a minha vida. Mas A minha eu experiência vai no Google. licenciei o Google, ok? Pelo visto, E tu te gastei tanto tempo a falar e não interrompi nem uma vez. Vamos embora. Eu ainda não estou nem a um terço do que estás a falar, nem pouco mais ou menos, já estás a interromper. Mas calma. A quantidade às vezes não Calma. é, Claro, pois, a gente esperamos pensar nela. Aquilo que está ali já ouvimos há 12 não é anos. decisiva. Exatamente. Não estou a fazer É que a juízo gente de valor. prema aquilo não dá nada. Pronto. O que é preciso fazer no Porto Nós também? Criar novas centralidades. O que é criar novas centralidades? Eu dei vários exemplos, mas eu tenho para o concelho todo. Vamos começar pela freguesia do Porto Nós. O que é que vamos fazer na freguesia do Porto Nós? A Praça do Leira. Todo mundo sabe, quem está na Praça do Leira é que neste momento não está em condições dignas de ser o centro do concelho. Portanto, o que é que nós vamos fazer? É adquirir aqueles terrenos que estão ali para a frente da Praça do Leira, aqueles embaixo, onde tinha lá a minha casa, onde cresci, morei, até os meus 11, 12 anos de idade. Portanto, aquela zona ali vai ser para nós adquirirmos. Nós sabemos que os proprietários querem vender os terrenos. Querem vender, não é expropriar. Querem vender. Nós vamos lá negociar. Não estamos no socialismo da Venezuela que é só chegar ali e tomar Mas conta. quem e disse que tudo. ia expropriar, pois estou no primeiro debate. Oh, Peço desculpa, mas não, a mas verdade desculpa, tem se que ser achou. reposta. Não é, Vamos- tem que ser- vamos- a verdade vamos- tem que ser reposta. vamos- Foi isso que vamos disse. E o adquirir- candidato vamos do PSD adquirir- disse que ia expropriar Pronto. tudo para ali abaixo. Ok, sim senhor. Este não fazias casas E já estás a fazer, já estás a copiar culpas. Nós, bem, É, este vamos lá. Praça Estamos do Leira, esclarecidos. Praça do Leira, vamos adquirir os terrenos, vamos fazer uma centralidade ali, vai criar postos de trabalho, vai criar estacionamentos, uma zona de lazer para toda a gente. Já há projetos antigos que nunca saíram do papel, mas como é, no papel. Apesar de haver ali um declive, como é que resolvem isso? é fácil, está lá no Fácil. projeto, é fácil, muito fácil. E não vou entrar em Fácil, pormenores técnicos, mas aquilo é fácil, muito Ok, fácil. já há projeto. Sim. Já há projeto. Quanto à vigia, aquilo que nós queremos já tem lá um acesso, portanto. Pela ladeira, não é? Mudar, exatamente. Quem fala em estrada é o João, não estou a dizer que é bem nem mal. A minha opinião é diferente. É melhorar aquele acesso. Um acesso pedonal. Porque aquilo está uma vergonha. Eu não sei se aqui as pessoas já foram à vigia, e por acaso já fui. Esteve lá há bem pouco tempo. E sei como é que está aquilo. Aquilo nem dá para passar. Ou seja, não leva ali uma foice para mudar aquilo. Está intranstável pedonalmente, se assim se pode chamar. Aquilo que é fazer, dar dignidade àquela zona. Mostrar aos turistas, mostrar às pessoas o que foi aquilo no passado, fazer uma homenagem aos pescadores, saberem o que é que se passou ali, para as pessoas saberem e criar também uma zona de observação de cetáceos naquela zona. Fazer Aliás, essa era a razão da vigia, não é? Exatamente, era isso mesmo. Mas que muita gente não sabe o que é a vigia, nem sabe que era essa a razão da vigia. Portanto, e vamos homenagear aqueles pescadores que viveram do mar e da apanha das baleias. Pronto. Essa gente não sobreviveu. Sobreviveu, exatamente. Nós também. E aqui tenho familiares que também sobreviveram a isso, o meu avô, tios avós, portanto, mas isto para os mais novos não sabem o que é, e vamos mostrar aos mais novos o que foi O avô aquilo. de Dinarte era o Sr. João da Feira. João da Fé, exatamente. Também vamos criar Quase outras... que o vizinho porta. Exatamente. Era meu vizinho. Meu ser vizinho, exatamente. Vamos criar outras centralidades também, na Ribeira da Janela. Na Foz da Ribeira da Janela vamos fazer ali uma zona balnear que vai ter acesso ao parque de campismo. Vamos na zona das Achadas da Cruz, onde tem o teleférico, vamos requalificar toda aquela zona, criar mais estacionamentos, vamos fazer aquilo que seja gratuito para a população, para os residentes, vamos aumentar os preços para quem nos visita, vamos ter água potável lá embaixo no Calhar das Achadas, vamos criar casas de banho lá, para isto também, e portanto vamos dar outras condições àquela zona. No Seixal também vamos criar outras centralidades ali na zona centro, à imagem daquilo que vamos fazer na Praça do Leira, e aquela zona balnear, naquela zona balnear também vamos requalificar aquilo tudo com uma... Ou seja, novas centralidades para atrair mais residentes. Sim, vai criar outros Revisão do PDM, sim ou não? Claro que vamos rever o PDM. Já devia ter sido feito? Ou... Isso já é uma promessa que, salvo erro, já vem do tempo do Manuel Câmara já há 12 anos, do atual presidente. Está a ser visto. Pois, mas já está a ser visto há 12 anos e... Há ainda uma outra questão para falar do turismo, mas já lá vou. Antes, João Jesus, que projetos tens para esta necessidade de rejuvenescimento, para que o Conselho não fique demasiado desertificado e com gente só lá aí para votar, não é? E peca por esse motivo, é que vai gente que lá vai votar porque tem residências em várias casas
Provavelmente há muitas casas no concelho do Português, quer do Seixal ou as Achadas da Cruz, que ninguém vê agindo durante o ano. Parece que algumas dessas, por acaso, tu acertaste num ponto, que há muita gente que vem de fora e aproveita para efetuar só nessas alturas. Mas isso eu Já vamos preciso. tirar isso a limpo na Isso eu ponta preciso. final do debate. Eh, Nós temos, Ricardo, a gente quer ou não quer, estamos no concelho mais distante da região. Eu aqui que queria também deixar um grande apreço para o homem da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, que eu, para vir estudar, ele levava 14 boleias do Funchal ao Português, que vinha à boleia, chegava ao fim de semana sem dinheiro e voltava para o Português à boleia, começava no casino à boleia. E hoje em dia temos uma via rápida, que chegamos em 35, 40 minutos ao Português. Só essas acessibilidades de uma grandiosidade ao Português, e ninguém se preparou para isso. O Dr. Alberto João pôs uma escola em cada concelho, pôs um centro de saúde em cada concelho, pôs uma piscina em cada concelho, um campo de futebol, um pavilhão. eh, e esta gente parou no tempo. Toda esta gente à frente parou no tempo. Não acompanhou este grande ex-libris na Madeira, que eu acho que falta por aqui, ou dar um nome à via expresso, ou querem chamar à via rápida. Não é chamar o Ronaldo, que o Ronaldo cá não precisa do aeroporto. Mas o Alberto João acho que merecia ter mais um nome no aeroporto e na via rápida da Madeira. Agora o Lavo vai dizer que eu sou o antigo PPD. Mas tudo bem. Mas Eh, também o João Jesus já disse que cooperou com o Emanuel Câmara, por isso não há problema. Desde que sejam ideias válidas e construtivas para o Conselho, eu sou o primeiro a me chegar à frente. E isso o Lavo conhece, porque nós fizemos um excelente trabalho no clube. Nós reduzimos uma verba, uma dívida de 106 mil euros. Em 3 anos nos entregámos o clube a zero, com negociação, com a aquisição de 2 transportes. O dinheiro diz que vai oferecer transporte gratuito ao português. Nós temos todas essas condições. Claro, primeiro vamos ponderar os transportes públicos, que reunir com a EU consiga, que eu já tive o prazer de reunir 2 vezes. Um dos Há um motivos foi a déficit dívida, também a esse nível. um dos motivos foi a dívida do anterior gestão do clube à Rodoeste, que agora é SIGA, e há esse déficit de transporte. Eu, um mês depois, se eu fosse presidente da Câmara do Português, resolveria todo o problema do trânsito, desculpe, do transporte gratuito ao português, através do protocolo que a Câmara tem com o clube, através da carrinha que a gente tem numa garagem que só faz serviços quando a carrinha é necessária, podemos disponibilizar amanhã para a população se deslocar das Achadas da Cruz, do Seixal, da Ribeira da Janela, para o centro da vila, com pequenos horários fixos que o motorista ia lá buscar e resolvíamos isso no outro dia. Muito bem. Ficam aqui alguns dados. Eu Mas queria aqui não é introduzir. queria só mais um Não, ponto. não, já voltei. E queria introduzir aqui um ponto. O Porto Pijo é um concelho muito turístico, como já se percebeu. Tem muita atratividade a esse nível, mas não cobra taxa turística. O Lavo, é presumível que isto se altere ou, caso seja eleito, manterá tudo como está? E se for eleito, é para melhorar e responder aos desafios do presente, tendo em vista o futuro do português. Ninguém Não, tenha a este isso em nível da causa, taxa. ninguém tenha dúvidas sobre esse tema. Em relação ao turismo e a taxa, nós temos que perceber uma coisa. O Conselho do Português é o único que não cobra atualmente taxa turística e numa primeira fase é uma coisa boa. Pois não cobra porque nós não concordamos com a forma de atribuir. Porque nós sabemos que o número de dormidas no Português não corresponde ao número de pessoas que passam diariamente no Conselho do Português. Ou seja, nós temos que criar, uma. Ricardo Estava Vera, com desses, e tem algum eu estudo gostava de sobre poder intervir. pessoas que ficam à noite no Português. O Lavo já vai responder. Não, agora pode responder. Não, não, não. Nada, as pessoas vão responder. Quantos é que ficam então lá? Fica milhares de pessoas. Não, no diz um Português. número. Milhares de pessoas. Se temos para o próximo mapa. Milhares terá que ser mais de 1000. Não, temos 500 camas no Português, incluindo hotéis e alojamento local. Se duplicar as camas por 2 pessoas, fica 1000 pessoas no Português. Na tua ótica, justifica-se cobrança de taxa turística?
Sim, a taxa de cobrança, a taxa turística é uma taxa. A taxa turista, desculpa, a taxa Turística. turística é uma taxa que se pode aplicar diretamente no português. Ok, Para isso, cobrava-se levadas, percursos. já percebemos. Olavo, é para mexer ou não? Para voltando à minha questão, Já e à minha percebemos que intervenção, não é. como eu disse, não foi aplicado porque nós não concordamos com a forma de aplicar, porque nós sabemos que vai muito mais entre o português do que aquela que dorme no português e nós temos de criar critérios ou condições, seja em parceria com o Governo Regional, seja na Leva-me a AMPRAM. questionar. seja- Preferias taxa turística regional? não, porque nunca iria chegar aos municípios, porque nós sabemos muito bem, o dinheiro que entra no governo regional é para o governo regional gastar. Também E, já lá e é. em 12 anos nunca foi feito um contrato de programa com o município do Portonês. Isso diz muito a forma como se tratar o Portonês. Mas em relação à taxa turística, eu não tenho dúvidas que havendo um critério que satisfaça e bem aquilo que é as exigências do Conselho do Portonês, será uma mais-valia para o Conselho, porque será uma fonte de receita para investir na recuperação de percursos existentes, candidatar muitos deles a percursos recomendados, ou podemos derramar essa taxa também pelos nossos agricultores, que são aqueles que neste momento mantêm a paisagem e é essa paisagem que vem do Conselho do Portonês. E podemos investir ainda mais nas questões da mobilidade ou nas respostas àquilo que são os problemas que nós temos em certos miradouros, em certas vias que não são utilizadas, mas que possam ser utilizadas por causa do turismo, e dessa maneira podemos reabilitar essas estradas florestais, agrícolas, levadas, e acima de tudo podemos dar uma fonte de receita ao município, que é essencial também para executar tudo aquilo que nós queremos no próximo mandato. Dinar, sobre a questão da taxa turística, é de aplicar também no Português ou não? Perentoriamente sou a favor da taxa turística. Já por diversas vezes dei a minha opinião sobre isso. Acho que neste momento não é a forma correta que se está a utilizar a taxa turística. A maneira de cobrar. Eu acho que deve ser cobrada no aeroporto, deve ser distribuída equitativamente pelos vários municípios. Porquê? Portanto, defendes uma taxa turística regional e não Sim, municipal. exatamente. A nível da associação de municípios, não do governo, mas de uma associação de municípios, como o Olavo já falou várias vezes, está sempre a passar no governo. Não, o governo não tem nada a ver com isto, acho que tem que ser a nível dos municípios. A associação de municípios tinha que fazer ali uma fórmula que fosse equitativa para todos Até para compensar esta vertente que não fosse Obviamente, para pelas dormidas. sim, isso Claro já, que não, que isso ia claro ser que não. muito injusto. Isso é muito injusto das dormidas. Eu já disse várias vezes, Vindo mais que o sul da Madeira. eh, A nossa costa norte vende muito mais que o sul da toda, Madeira. O Dinar. todas as camas que nós temos no Porto nas Juntas não dá para encher um hotel na Monumental. Portanto, o que é que acontece? Nós formos a ver Não interessa. 2 euros, ok? Mas não estou a dizer que não vou ser contra a taxa turística, estou a dizer, eu sou a favor da taxa turística. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Primeiro, vamos ter em associação de municípios, vamos fazer ver aos nossos colegas, aos nossos parceiros, que aqui não há forma justa de tratar o Norte, nomeadamente o Porto, que é o que me interessa. Nós temos o terceiro Conselho Maior da Madeira e vamos ter a taxa turística, o valor mais baixo da Madeira, porque temos menos camas e quando temos uma área muito grande para reabilitar, porque aquilo que acho que aqui está todo mundo de acordo, para que é que vai ser usado aquele dinheiro? Obviamente que é para as varedas, para as levadas, para ter O saneamento. para o saneamento, para essas coisas, para ser gasto naquilo que o turismo vem ali, para a pegada turística, que é assim que se chama. Portanto, nós vamos usar a taxa turística, vamos tentar primeiro, em sede da Associação de Municípios, alterar os mecanismos de atribuição desse dinheiro e como é que se diz? Na maneira como se aplica esse dinheiro. João, sobre esta matéria, o que é que tu julgas ser importante fazer? É assim, Falou. em relação a esta matéria, eu concordo plenamente que se cobre. Qualquer dinheiro para um bolso pequeno é sempre uma ajuda. Para aplicar onde? Para aplicar em várias situações. É uma taxa municipal, o município Por exemplo, nem na Semana do Mar, Ora, a hipótese que a gente tem é uma Semana do Mar topo. Eu sou um dos maiores aficionados da Semana do Mar, nem consigo dormir e fico sempre na festa. Por isso, acho que até reduzia talvez 20% na Semana do Mar e adaptava dizer talvez. o que é investimento? O Ou... investimento que o dinheiro só vai para o retângulo. Eu gosto muito dos artistas nacionais, Mas também talvez- levam artistas madeirenses. Sim, mas eu aumentava o número de artistas madeirenses. Eu fazia, projetava, olha, agora neste momento está a dar um programa brilhante, embora seja muito nacional,
mas tem a Casa da Amália, para quem gosta de fado, talvez sugerir levar uns fadinhos ao português, incluindo num programa da Semana do Mar, num dia misturado com jazz, por exemplo. Eh, Há vertentes que podiam ser muito e mais levar destes regionais. Leva-se alguns, é claro, mas é só para abrir o espetáculo do show-off que o dinheiro vai para o Rotango. Olavo, já que foi dito que Porto Nisto parece ter alguma abundância, não é que isso seja um problema, até é uma virtude. Isto é verdade ou o dinheiro está devidamente contado e bem aplicado? O dinheiro está devidamente contado e bem aplicado. E isso é o Tribunal de Contas que o diz, é as entidades fiscalizadoras que o dizem, e acima de tudo, é uma. Nós chegamos ao fim de 12 anos e podemos dizer que as contas certas realmente são contas certas. Nós pagamos a dívida que o PSD deixou, nós E que não era reaffirmamos, pouca, não é? sei, não era por 4 milhões e 600, se não estou em erro. Claro, Pagámos a dívida a um orçamento fornecedores, atual. pagámos a dívida a fornecedores, baixámos os impostos aos munícipes, aumentámos os apoios sociais às famílias na educação, aos idosos com a criação do gabinete de apoio idoso, e desenvolvemos e pusemos as infraestruturas que estavam ao abandono. Eu lembro que a piscina do Cachalot estava sem água quando nós ganhámos a Câmara do Porto, há 12 anos atrás. A frente de mar estava abandonado. As piscinas, as principais piscinas do Conselho e a nossa ex-libris da região estavam com água verde em agosto. E relembro também que nós todos os anos fazemos investimentos nessas mesmas piscinas. Se não estou em erro, já por 2 vezes em 12 anos já levou um pavimento completamente novo na piscina. Ou seja, O Cachalot está no abandono. estamos a falar O de Cachalot está no abandono. Estamos a falar de várias infraestruturas, como a outra infraestrutura que agora é um marco e que antigamente o PS dizia que nem sequer tinha relevância toda isto, que o teleférico das Estradas da Cruz, que agora está licenciado, tem seguro, funciona, leva mais pessoas por dia do que levava na altura do PSD por ano. Isso é fruto de tudo o que foi feito, E tem tudo o que foi feito manutenção regular. regular, certificada, Sem casas de empresa banho. certificada, tem casas de banho, se você der norte na Saba, o teleférico das Estradas da Cruz tem casas de banho em baixo Em cima. e tem em baixo e tem em cima. Se você não Claro. sabe, vê saber, tem em baixo, atrás do teleférico. Mas tem que saber, deixa-me terminar. João, deixa-me terminar. Vá lá. Temos, senão também se que estou sempre a perder o raciocínio Lá. e assim também não dá. Mas voltando às questões das contas certas, a questão é mesmo essa. Não há dívida. Pagamos a dívida que o PSD deixou. E agora temos condições para responder àquilo que são os desafios do presente e do futuro. Mais do que pagar a dívida, é saber que também todos os investimentos que foi feito. E quando se fala que temos dinheiro na conta, também, deixa-me triste, os dois candidatos à Câmara, por exemplo, têm a capacidade de gestão e das obrigações de uma Câmara dos orçamentos. Possivelmente nem sequer sabem qual é o mês que se apresenta o orçamento. Mas não é essa a questão. Quando se destina dinheiro na conta, para fazer qualquer obra atualmente, nós temos que ter aquilo cabimentado e o dinheiro preso para pagar aquela obra. Então, assim, neste momento, nós temos 6 milhões investimentos, nós já de fizemos investimentos de milhões de euros, 1,5 milhão pela Estrada do Covão, ou quase 2 milhões pelo Ecocentro na Santa do Porto, que é uma questão ambiental, e agora lançámos quase 400 mil euros para construir o Canelo e o Gatilho, que será também uma causa para o próximo mandato, que a causa Animel, terá de ser uma prioridade. Nós temos várias estradas agrícolas construídas de reis no Conselho do Portonês, nós temos vários investimentos que foram feitos, temos as antigas escolas todas Dinheiro bem temporárias. aplicado. Em relação à escala das Estradas da Cruz, eu não concordo se faça a adaptação, como os candidatos estão a dizer, vamos fazer sim um multi-usos para uso da população de apoio aos esportes de natureza que quer desenvolver naquela freguesia. Em relação ao antigo centro de saúde do Seixal, que é do Governo Regional, vamos reivindicar para que seja um centro de cuidados continuados ou de apoio vamos dizer, para os idosos, Muito bem, muito bem. ou seja, ao serviço de toda a gente. Muito bem. Uma proposta. E nós temos neste momento as contas, zero euros de dívida, 2 milhões no banco, parte está distrita às obras a decorrer. Temos 1,5 milhão do Governo Regional para nos receber, que é fruto dos investimentos que nós temos, fundos europeus, e cabe o Governo Regional transferir esse dinheiro para nós, ainda não foi transferido. E acima de tudo, temos tudo o que foi feito no Conselho do Portonês. Por isso que o Portonês hoje está pujante, não está parado como é que os adversários costumam dizer. Teve parado sem quando o PSD governou 2019 a 2013, por isso é que perdeu. E a esses tempos não se pode voltar para trás, como alguém quer voltar, nem por as pessoas que estiveram à frente dos destinos há 4 anos, sem visão de futuro, sem capacidade para olhar para as pessoas em primeiro lugar, novamente a mandar no Conselho do Portonês. Dinarte, com
3 milhões e meio garantidos, com um orçamento de 9 milhões. Este dinheiro tem sido, pelas vossas contas, bem gasto, bem investido? Eu nem sei em que é que eles têm gasto o dinheiro, sinceramente. Repara uma coisa: nestes últimos 12 anos, houve a soma de todos os orçamentos está à volta de 90 milhões de euros. Eu vou pôr a lei os 4 milhões que eles pagaram, 4,2 milhões em 12 anos. Eu preciso ter atenção nisto. O que é que foi feito os outros 86 milhões de euros? Qual foi a obra estruturante que se fez no Porto de Nós? Criar-se um posto de trabalho, atratividade, uma única obra, Posso zero. responder? Não podes. Não podes. Daqui a Não pouco. posso, não posso responder. Já vais falar, responder. tu fazes sempre a reivindicar o teu tempo. Já Agora, vais eu responder. estou dizendo a primeira frase, já estás aí. Pronto. Dentro do orçamento, que neste momento bateu o recorde de 9,9 milhões de euros, é preciso ver quanto é que ele tem no orçamento que foi de receitas de obras do PP da PSD. Portanto, é esse o tempo que eu quero voltar. Às obras que dê lucro e que dê receitas à Câmara. É esse o PSD que eu quero voltar. É aquilo que o Love está sempre aqui a dizer, é voltar ao tempo do Walter Correia. O Walter Correia, quando apanhou a Câmara, teve 12,8 milhões para pagar de dívida. Mas foi dívida feita, não foi do Regabof, foi dívida feita em obra. Em obra trouxe atratividade e que neste momento estamos a ter lucros dessa dívida, que traz receita. O Walter, em 4 anos, pagou 8,6 milhões de euros. São 2 terços. 2 terços dessa dívida foi paga em apenas 4 anos. É bom que se diga isto. Nos outros 12 anos pagamos apenas 4 milhões. Portanto, é isto que as pessoas têm que terem atenção. E porquê que o Walter foi obrigado a pagar toda aquela dívida? Todo mundo sabe que a Troika entrou aqui em Portugal nesse. Troika entrou porquê? Foi o senhor José Sócrates que nos levou à bancarrota. Tivemos que renegociar toda a dívida. Acha que o Walter queria pagar aquilo tudo de uma vez? Não, não queria pagar tudo de uma vez. Ele queria pagar de maneira mais alongada no tempo para poder também investir. Não pôde. Teve de mãos atadas em relação a isso, graças ao PS, à bancarrota que nos levou. Portanto, aquilo que nós queremos é retomar o período de investimento. Investimento traga atratividade, torna o Porto mais de noite com mais descentralização de turismo para que venha cada vez mais turismo ao Porto. E eu, ao contrário do que, por exemplo, o Olavo diz, e não sei também o João qual é a ideia dele, eu não sou daqueles que defendo que há excesso de turismo. Não, temos o turismo Eu já falei nisso. Muito concentrado. isso é Eu muito primeiro concentrado. falei E nisso aquilo que eu quero no é último debate descentralizar da o turismo. Portanto, é isso. E a seguir tem outra coisa. Eu ainda penso pela minha cabeça. Eu não preciso de amuletos para gerir a Câmara. Ao contrário de outras pessoas que vão para festas, vão para todo lado, sempre com o pai a ter a call para orientar em todo mundo. Eu até posso andar sozinho, que não tem problema nenhum, mas ando com a minha equipa, ando com aqueles que vão me ajudar a governar, aqueles que estão a cara e que estão no quartaz. Portanto, não preciso de ninguém para me alinhar o caminho, porque eu sei muito bem pouco o que quero e pouco o que venho. Mas o pai do Olavo também é mandatário, por isso. Sim, mas o mandatário não anda sempre comigo. Quem vai governar, eu já vou é quem for eleito. Dada, E se for eleito, vou governar pela minha cabeça. já vou dar a palavra ao João, mas para exercer a resposta. Acho que é preciso esclarecer aqui duas outras situações depois da intervenção dos Enos Fernandes. Mais um. A primeira é que eu pensava que neste debate o único advogado aqui era eu. Depois visto temos aqui o Denar Nunes como advogado do Walter Correia, que é precisamente o Walter Correia, como toda a gente diz no português, toda a gente sabe o que diz sobre o Walter Correia em relação ao Denar Nunes, e eu nem sequer vou repetir, porque eu acho que é demasiado mau, e por isso é que houve esta necessidade aqui de querer se justificar que o Denar Nunes a queira mandar. Depois, não admito sequer que fale no meu pai da maneira como falou. Com certeza. Onde eu vou, eu não vou com o meu pai, será sempre o meu pai. E com certeza, as pessoas do Portonês conhecem muito bem todo o trabalho que o Manuel Câmara fez à frente do Conselho do Portonês e reconhecem e sufragaram por 3 vezes e com certeza querem continuar esse trabalho e comigo esse trabalho será reforçado e irá ser mantido e defendido, não como os meus adversários dizem que vão manter tudo, mas a seguir, afinal, é para alterar qualquer coisinha e isso é que deixa as pessoas desconfiadas. Em relação ao Em ponto. relação à questão do Ragabol, eu também fico impressionado com a incapacidade ou a forma leviana que os candidatos falam sobre questões orçamentais. Confundir seta com despesa ou com Valor da lucro, despesa. Qual é o valor da despesa? com lucro,
Diga-me qual é o valor Eu só digo uma coisa. Diga-me. João, mais uma vez, deixa-me falar a intervenção, pá, já chega. Eu tento intervir, E quando é que responder? Quando eu vejo uma coisa Olavo. mal, eu passo a palavra. Olavo. Para que me respeitem também. Olavo, então vamos a clarificar. Não, O que o Dinarte disse é: não sei onde é que gastaram o dinheiro. Não, mas eu irei exemplificar. E antes de voltar a essa questão, eu vou dizer outra. As obras estruturantes e a descentralização do turismo, que aqui o Dinarte já anunciou, resume-se à Praça do Leiro. Ou seja, Não se resume. resume-se a fazer uma obra Falei aqui num em sítio que já vários. está super concentrado. Em vez de levar o turismo para a Ribeira da Janela, para a Ribeira da Janela, Sim, para as Enxadas da Cruz, para a zona alta do Porto, nós estamos a falar dos Lamaçais, Pico Alto, Pombais, Valgão, eh, para as nossas serras, não, é fazer tudo no centro, onde já tem muito, Ele apresentou aqui várias turismo. centralizadas. Mas vamos Vamos- ver foi gasto. Olha, ele que tem guerra. Nós Nós temos temos um de adversários. 70 a 70%, É que- 70 a 70%, Em que eu acho piadas, 60 a É que ele 70%, está na segunda 60, intervenção. Ainda não tiveste a tua palavra. 60 a 70% do, Temos tempo. 60 a 70% dos valores da Câmara resume-se a despesa corrente ou despesa fixa. Eu acho Eu falo em que- ordenados, e ordenados por mês, estamos a falar de mais 140 mil euros por mês De de ordenados. ordenados, só em ordenados, por isso que tem as outras obrigações, termos legais, 140 seguros. mil euros. Há muito dinheirinho fixo com os apoios, com as pessoas com aquilo que nós fazemos, com aquilo que é feito, mas também nós temos obras estruturantes. Para mim, estruturante. Tirando a questão do caminho da educação e do social que foi feito, que ainda vou repetir, a população do Porto não está muito bem, também a questão da proteção civil. Nós pusemos os bombeiros 24 horas a funcionar, compramos uma nova ambulância, reforçamos o apoio, já dá 200, já vem em mais de 220 milhões por ano. Isso é uma obra infraestruturante. Proteção da população. Outra, a questão ambiental. Tirámos lixeira que estava no meio da serra, da Louricelo. E fizemos um ecocentro que custou mais de 1,5 milhão de euros. Isso é uma obra infraestruturante. Fizemos 4 ou 5 estradas agrícolas. Uma mais recente que é infraestruturante para o Conselho e para o desenvolvimento do Conselho, que é uma nova entrada no Conselho que foi a Estrada do Covão. Quem vem do Pulo da Serra consegue entrar diretamente na freguesia das Enxadas da Cruz e percorrer todas as freguesias até o Seixal. Isso é uma obra infraestruturante. Até direi mais, o Sanas, nós criamos um centro de salvamento a naves no Conselho do Portonês. Criou postos de trabalho. Salvou muita gente já neste momento. É uma aposta ganha e uma aposta para manter e reforçar. Como os bombeiros também, nós aumentamos o número de bombeiros. Só de postos de trabalho, o reforço dos meios humanos na Câmara Municipal do Porto, eu relembro que a Câmara do Portonês, quando o PS ganhou a Câmara, só tinha 3 técnicos superiores. Hoje tem quantos? Agora tem mais de 12. Tem mais de 12. Ou seja, e criamos valências onde a população. Isso em que hoje Estamos esclarecidos. investimento. Investimento. Investimos nas pessoas, estamos a investir bem, estamos a investir para o futuro do Conselho. João, agora é a tua vez de abordar esta questão. A fartura de dinheiro tem sido bem investido. O que é que tu corrigirias caso fosse eleito? Olha, um dos problemas que eu corrigia logo era o Sanas tem uma carreira específica. Os Sanas são miúdos de prevenção, são miúdos com uma certa formação e que ganham como auxiliares gerais. E isto reflete-se em todos os funcionários municipais. Passaram todos. O motorista passou a auxiliares gerais. O motorista de pesados passou a auxiliares gerais. Isto assistente operacional ou no meu tempo era assistente operacionais. Isto quer dizer o quê? Alguém, neste momento, fala em valorizar os funcionários exteriores ao município. Não. Quando eu entrei no município do Portonês em 94, o senhor Jeremias de Sousa classificou todos os funcionários na época, alguns como mérito excepcional, para valorizar o trabalho. O que não temos neste momento. O senhor Emanuel Câmara disse, o senhor Olavo bem, tem 2 assistentes com formação superior, estão todos dentro do gabinete, onde eu já gerei aquela Câmara com 6 pessoas. Só 2 a Dona Arminda, a Dona Paixão Rodrigues, que por acaso é tia do Dinarte, o Sr. Tito Vieira, o João Manuel, que também já não está entre nós. Nós geríamos um município com 30 funcionários.
Neste momento, a Câmara do Português, se o Love me ajudar, deve andar por volta de uns 60 a 70 funcionários. Mas, pronto, Muito bem. 70 ou 80 Já, funcionários. não esqueci. Isto quer dizer o que é? A gente não vê os funcionários no exterior. Com 70 ou 80 funcionários Mais. e a insatisfação dessa gente está pelos limites, porque ir trabalhar para uma Câmara que se ganha 800 euros ou 840 euros de vencimento de assistente operacional não é compensador. Atualmente, alguém no desemprego que vive na Santa quer descer para a Velha, só o custo de vir para a Velha custa-lhe 200 euros. Então eu prefiro ficar no desemprego. Não vou trabalhar para a Velha. Está a perceber? Isto é uma realidade que ninguém fala. Outra realidade é o trabalho extraordinário que os pedreiros, os mestres de obras das empresas grandes, que se forem trabalhar um sábado, só a taxa de IRS que eles pagam ao nível de vencimentos é brutal. Eles já dizem, eu não vou trabalhar horas extraordinárias e nem quero trabalhar a partir das 6. Porque não se valoriza o trabalho, valoriza-se o tacho. Infelizmente, valoriza-se o tacho. Portanto, Eu sou um funcionário público. a correção a fazer era no investimento dos recursos humanos. Sim, claro que sim, as pessoas precisam do seu dinheiro para chegar ao supermercado. Ninguém chega ao supermercado e leva as compras gratuitamente. Eu aqui também gostava de Isso era sugerir uma às medida duas municipal. equipas. Mas isso, municipal como? Agora, Não, Ricardo, se essa pergunta, como é que pode ser não, municipal? não é municipal, não é municipal. É regional. Tá, Conselho também deve Regional. ser sério. Governo- Isto é que refeição. O João falou, é pertinente, João, e tens razão, mas é a nível nacional. Mas- Ao ponto de não é a nível nacional. Nacional e o Governo Regional andou a pronunciar 1.200 euros de salário mínimo. Quando é que vai ser esse valor? Para quando? Para quando? A gente está à espera desse salário mínimo. Mas eu queria dizer mais uma Não, coisa. não, mas eu só quero fazer aqui um ponto porque as contas não batem certo. Se são 70 funcionários, que não são, pelos vistos, municipais, gastando a Câmara 140 mil euros, dá uma média de 2 mil euros a cada um. Quantos são os funcionários da Câmara, então? Não, mas vamos lá ver. Nem todos ganham o mesmo. Não, quadros dentro da Câmara que são supervalorizados e que estão, supostamente, em cargos de nomeação. Esses sim levam um bom bolo para casa. Agora, o que trabalha no terreno chega a casa com 840 euros. 840. 840 euros. Está abaixo do salário. Dentro do valor do salário mínimo. Não, 140 euros. 46, mas isso que se pode. Não está no Japão, não são 100. Não precisa ter quase milhares. Onde está? E a seguir os descontos? Mais alguma medida para aplicar melhor o dinheiro que, pelos vistos, abunda no Conselho? Sim, há outras medidas também. Há medidas estruturantes que precisam de apoios, quer o agricultor, mas também não é só dar o apoio ao agricultor. Vocês falaram um pouco de pescadores. Exatamente. O Português era uma terra pescatória. Mas neste momento há uma ou duas E que licenças. bom peixe que comi lá. Bom, cara, isto também, eu já falei nestes assuntos em vários sítios. A Secretaria Regional das Pescas fez um porto para estacionar carros. Mas as licenças das pescas das lapas que se deu a dar a só pessoas do Cancial, quando nós no Porto nós nem tivemos uma licença, ou quem teve, as perdeu por idade, também porque já não conseguia mergulhar. Porque as lapas deu imenso dinheiro aos barcos. Estamos a falar de um valor aproximadamente 1.500 euros por dia, 300 quilos de lapas, na altura que eram 5 euros. E ninguém foi para a pesca. Mas eu também queria dizer que só dar apoios aos agricultores, a gente já deu os apoios para as macieiras do chão da Ribeira, há uns anos atrás, e ninguém agora colhe maçãs. E na Camacha está uma frente forte de cidra. Nós podíamos ter aplicado esses apoios que quiseram foi receber o dinheirinho. O Márcio Nóbrega poderá dar uma ajuda nesse capítulo. Será que esses pomores de macieiras na Ribeira da Janela, no chão da Ribeira, ainda não deveriam ser novamente recuperados? Fica essa dica. Tenho mais, só para acabar. Eu também gostava de dizer aqui aos três, se as contas estão certas, será que nós os três éramos capazes de pedir uma auditoria às contas ao município nos últimos 8 anos?
Isto é uma proposta que eu faço aos três candidatos, se há clareza nas contas, se há contas certas, mas O mais, Olavo diz que sim mas mais. E também agora queria e sabe complementar do mais que uma coisa. fala. Eu ganho sensivelmente o valor de um estudo tributário. Olha, é público, toda a gente pode lá consultar. Se eu for presidente do Português, eu abdico das despesas de representação, que são cerca de 30% do valor, em prol de consultas de especialidade e consultas médicas e alguns tratamentos, toda a receita eu ponho numa bolsa social dessas despesas de representação e deixo numa caixa. Querem chamar a caixa como se e chamam uma bolsa social. Para Desde que entregar. não chames saco Saco azul. azul, não, então tu és do Benfica, eu sou azul, por isso nem quis dar esse nome. Mas é dinheiro meu que eu vou disponibilizar à população, que é os 30% do fato e da gravata que eu abdico, em prol das consultas médicas e também de alguns possíveis tratamentos dentro da receita possível. Vamos para a ponta final do debate. Agora são respostas muito curtas a algumas questões que aqui foram deixadas. A primeira, Olavo Câmara. Houve recenseamento à última da hora, colocando em determinadas freguesias gente que habitualmente não é residente. Não sei, terá de colocar essa pergunta a interrecenseador, não tenho conhecimento. Dinarte, há conhecimento deste facto ou não? No Conselho. Não tenho conhecimento. Eu gosto de falar daquilo que vejo e de dados concretos. Não vou falar daquilo que as pessoas vêm dizer aos ouvidos. Ouve-se falar nessa situação, mas não quero me pronunciar sobre isso porque não tenho dados concretos e eu gosto de ver coisas concretas. João, Infelizmente vou ter que ficar comer a batata quente. Toda a gente sabe que há imensos locais. É só ficar presente nas Achadas da Cruz e ver o número de pessoas que lá reside e esperar que as pessoas venham votar. Já está a passar lá o DOI, já fazia essa proposta à TSF, ao Jornal da Madeira, quer nas Achadas, quer no Seixal. No Seixal há casas que têm supostamente 20 pessoas que vêm de Londres votar. fica esclarecido este ponto. Um outro ponto que aqui foi levantado tem a ver com o tipo de relação com o governo regional. Olavo, deve ser uma relação reivindicativa, submissa ou equilibrada? É cordial. Cordial e defender sempre, em primeiro lugar, os interesses do português. E será reivindicativa quando nós temos que reivindicar, por exemplo, a consolidação das escarpas para subir a Vilha do Portonês, ou do túnel João Gonçalves Delgado, ou da Ponta Aérea no sítio do Portal no Seixal, ou da estrada, também da escarpa para subir para a Ribeira da Janela. Isso com certeza é reivindicativo e será de pulso forte. Como também será colaborativa, na perspectiva que há vários assuntos que é preciso negociar, falar e fazer ver o Governo Regional que o português e a população do português merece mais respeito e por isso merece investimentos protocolados com a Câmara Municipal do Portonês, como a estrada no Seixal, como três situações de estradas agrícolas, nós mal conseguimos concorrer a fundos europeus, vamos concorrer, e acima de tudo também respeito pela população do Portonês, e nem quero respeito para o Olavo Câmara, e quero respeito para a população do Portonês, e comigo será para trabalhar em conjunto, na perspectiva que, em primeiro lugar, o português, na defesa do património, como a questão da zootécnica, que o Governo Regional deve pagar exatamente o valor correto por aquele espaço que é municipal. Está a pagar quanto? Está a pagar menos de 300 euros por ano e neste momento as negociações já vai quase 10 mil euros por mês. É fruto do meu trabalho. Tivemos pena que houve muitas eleições, muitos secretários regionais a serem demitidos ou abandonar o cargo e não se conseguiu levar a bom porto, mas com certeza será uma boa receita para o português e para os agricultores do português, que essa receita será toda derramada para os agricultores do português. Dinarte, como é que deve ser a relação governo-autarquia? Isso é óbvio que tem que ser uma relação cordial. Para já se sentar todos à mesa com calma, sem agressividade na linguagem, sem antes de ir para uma reunião começar já a atacar publicamente a pessoa que nós vamos sentar. E haver verdade e olhar nos olhos. Portanto, eu não tenho problemas em me sentar, seja com quem for, seja com o Dr. Miguel Albuquerque, seja com qualquer secretário, e defender os interesses do português. Portanto, esse será o meu lema, sempre o português à frente. Seja contra quem for, mesmo seja com quem for, seja com o presidente, seja com qualquer secretário, porque não está sempre à frente e a mim, tudo o que a população precisar, eu estarei presente para apoiar. João, esta relação nem sempre é pacífica, já ouvimos aqui o Olavo dizer que
contratos de programa não foram feitos nos últimos 12 anos. Como é que deve ser esta relação? É assim, para já, eu acho que é necessário trabalhar com cordialidade, com honestidade e com lealdade, quer de um lado, quer do outro. Por exemplo, o LAV falou nos contratos de programas. O LAV apresentou seis contratos de programas ao governo, acho que só foi aprovado um ou dois. Contratos de Parece. programa. Sim. Olavo é O deputado Emanuel municipal. Câmara, Emanuel Câmara, desculpa, calma, então, E não. só foi aprovado um que Qual foi? Qual foi? não foi o que vai ligar às achadas, que é É, 30%, é é preciso isso? separar Não. o que é um contrato de programa Pronto, do que é pronto, uma pronto. candidatura a um fundo Uma candidatura europeu. europeu, Estamos a exatamente. falar de um candidato que acaba de confundir um contrato de programa com o Governo Regional a uma Pronto, candidatura de uma estrada pronto. florestal Está ao fundo bem. europeu. Está tudo dito. Temos técnicos para apreciar isto. Está bem. E vou aplicar o trabalho. E não sou de show-off. Eu trabalho. E vou estar lá. E vou gerir. É mais importante gerir Portanto, do que estar a dormir. Relação Pronto, cordial, estar a dormir. Relação cordial, sensata sensata e e em cordial. nome. Mais transparente. Principal. Que é o lema da minha campanha. Mas isto para dizer o quê? Deixa-me falar, que tu não me deixaste falar Não, não, não. Temos Eu que. gosto do Governo Regional. Ele ainda não respondeu. Só para exemplificar, eles conseguiram os tais contratos, em 6 conseguiram um. Câmara de Lobos, em 7 consegui 6. Isto é só por cor partidária ou foi que o trabalho foi bem feito? E penso que não seja só cor partidária. É preciso elaborar as coisas bem feitas para chegar aos sítios certos e as contas e os programas, as condições, as regras, tudo isso tem que ser com um trabalho bem feito. Não pode ser chegar ali, bate na floresta, já não pode, bate na hidráulica, já não pode, bate na orla costeira, já não pode. A gente tem um exemplo também mais flagrante, que é o estacionamento, que é uma concessão da Sociedade de Desenvolvimento do Português. Aquilo podia ser bem estruturado e pensado num jardim. Hoje em dia, se tu quiseres sombra no Português, tu tens que ir para debaixo da piscina, que é nas zonas de solária, em que o orca fica ali por cima. Aí tu pagas para ter sombra. O Português não tem um jardim. Podia ter um jardim naquela zona de Sociedade de Desenvolvimento, porque os Ou seja, projetos tem parques à superfície, mas. completamente. O Português está descaracterizado neste momento. A Vilha do Português, desde um lado ao outro, só se vê linhas amarelas. Olavo, Desculpa, linhas são brancas que é para estacionar. Olavo, querias responder ao João? Não, o João está sempre a demonstrar falta de conhecimento. Porque Sim, não foi só realmente, não foi só uma falta de estrada que foi conhecimento aprovada a fundos europeus. Não deu Nós fizemos 3 caminhos agrícolas, foi financiado a fundos europeus. Fizemos Nós fomos o três quatro. veredas, foi aprovado por fundos europeus. Nós temos projetos, projetos sociais, que são aprovados no fundo europeu. Mas eu lembro-me dos que foram recusados, como a candidatura de ajudas do Banco. Isso, foram recusados. Com uma Diga. candidatura de ajudas das ajudas ao nosso banco técnico para os nossos idosos foi recusado pelo Governo Regional, com a desculpa que havia em norma. Eu lembro de várias, a estrada do Covão foi recusada 3 vezes. Eh, os parques internacionais, uma carrinha foi recusada, uma carrinha de transporte com mobilidade roseira foi recusada. Ou seja, isso é que não pode acontecer, porque nós estamos a prosperar, não é o PS, nem o Manuel Câmara ou o Olavo Câmara, estão a prosperar a população do Porto Neves. E eu irei trabalhar na perspectiva de acabar com esse tipo de Ok. situações, porque a população do Porto Neves será sempre em primeiro lugar. Estamos esclarecidos. Vou introduzir aqui também uma. Não, mas deixa-me só terminar um assunto. O que é importante aqui, a gente não se pode esquecer. De antes, quando a Câmara era do PSD e o Governo era do PSD, eles fecharam as urgências 24 horas sem ouvir ninguém. Os bombeiros não funcionavam 24 horas e não queriam saber. Eles prometeram, bem no PDR, a construção do túnel no João Delgado, a proteção do túnel do João Delgado Alves no Seixal, já saiu do PDR, sem pedir nada a ninguém. Ou seja, nós temos de ter também um Presidente de Câmara que está disponível a enfrentar o poder regional em favor da população. Estamos esclarecidos. Vou introduzir uma questão que também, só quando em complemento. vez. Não, agora ouçam o que eu tenho para vos perguntar. Próprio candidato. Quando em vez ouve-se falar em reforma administrativa, faz sentido haver tanta Câmara na Madeira, Olavo Câmara?
Se faz sentido ou não, eu vou deixar para os especialistas regionais. O português terá de continuar a existir exatamente como está. Porque nós somos uma Câmara pequena, mas com um território enorme e com uma população envelhecida. Portanto, Nós temos o identidade Conselho do cultural, Norte nós temos não faz sentido. Não, não faz sentido. E da minha parte não irei defender isso. Irei defender o português. Nós temos identidade própria, cultural, religiosa, esportiva. Nós temos, as pessoas do Porto têm muita reconhecência do Porto das suas quatro freguesias. E acima de tudo, a maneira como está redistribuído ainda defende a população do português e nós temos de defender sempre o português e a forma de ser do português. Em relação a esta matéria, Dinarte, qual é a tua visão? Eu sou de uma opinião até igual à do Olavo, não quero deixar de ser do Português, não quero que o do Português seja, entre aspas, engolido pela São Vicente e São Santana? Vicente e Santana ou Calheta. Para mim, o Português será sempre o Português, tem território mais do que suficiente para ser um conselho. Somos o terceiro conselho maior Da da Madeira? região, da Madeira, portanto, não faz qualquer sentido desfazer o Porto-Mas. Nós gostamos do Porto-Mas tal como ele é, tanto nas suas virtudes como nos seus defeitos. Vamos melhorar aquilo que não está bem e deixar e continuar aquilo que está bem. Portanto, o Porto-Mas é para continuar. João, Isto cá para a gente, eu até gostava de discutir essa situação, mas não é no caso do Português. E discuti nessa situação no caso do Funchal, nas zonas urbanas. As zonas urbanas, pouco ou nada, as juntas de freguesia, pouco ou nada, passam uma declaração eh, administrativa para que isso podia se meter num gabinete da Câmara do Funchal. Agora, nas zonas rurais, como o Porto Nunes e Santana, as nossas juntas são os nossos marcos do nosso concelho. E nós já fomos maiores. Nós já tivemos a Ponta de Pargo incluído no Porto Nunes. E isso é perder a nossa dimensão, quer geográfica, quer da Costa Norte. Eh, Nunca aceitaria essa probabilidade. Agora, há que rever os pequenos vencimentos talvez dos presidentes de junta, das equipas. É muito valor que se derrama pela, eh, pela parte mas há até administrativa. quem diga que quem está na política é muito mal pago. Pronto, eu abdico parte do meu Já vencimento. percebemos. Eu abdico parte do meu vencimento, que os meus colegas não responderam à pergunta que eu fiz. Nem se debateram. Certificamos do vencimento. Não, do vencimento vocês não abdicam, que eu já sei que vocês não abdicam. Mas Nós fazer uma podemos, mas auditoria não à abdicamos. Câmara, uma auditoria às contas da sim, Câmara, isso está pronto. isso convém que esclarecessem Tens também. uma resposta em relação a isso? Que o Olavo também queria essas contas e como jurista E e eu como totalmente a favor disso. um elemento válido e que trabalha e é responsável também por Português e pode ser o futuro presidente do Português, acho que fazia todo o sentido ele pedir umas contas melhor auditadas ao Conselho do Português. Vamos encerrar o debate com três perguntas para respostas brevíssimas a cada um. Começo pelo Olavo. Olavo, se tivesses que definir o município do Porto Muniz numa só palavra, atualmente, qual era a palavra que usarias? Isso não é fácil definir, é um conselho com aquela Mas o que é que dimensão vem à cabeça? pessoal e profissional e familiar. É a minha casa. A tua casa. Para o Dinarte, uma outra pergunta. Eu não vou repetir as perguntas para não dar vantagem a ninguém. Mas isso também é um injusto. É injusto. Que promessa nunca farias, mesmo que ela te garantisse a eleição? Bem, eu nunca vou prometer aquilo que não posso cumprir. Nada mais. João, As promessas que eu vou fazer são aquelas que eu vou cumprir. de certeza que já te passou pela cabeça de querer implementar algo improvável, e se calhar bastante polémico. Farias isso, mesmo que isso te tirasse, na hipótese de ser eleito, se aplicasses, te tirasse a hipótese de ser reeleito? Se a causa for o Português, completamente. Mas mais, o Português para mim é o sonho. E nisso eu já o concretizei. E fiz. Tu conheces-me bem de onde aqui venho, eu sou a casa mais próxima à piscina, que tem ruínas, e que não é nossa, que sempre fui de aluguer, e eu realizei o meu sonho. E fiz uma casa no Português. E tenho uma casa no Português. Olavo,
algum adversário político nesta mesa ou não que não te mereça respeito? Existe, mas eu não vou referir os seus nomes. E qual é a razão A razão é simples. Eu estou na política e cresci numa casa de, política? temos a dizer, política. E eu vi muitos anos o meu pai a ser ofendido. Aliás, nos últimos debates, eu vi o meu pai a ser ofendido pelo trabalho que fez nos últimos 12 anos, e que a população sabe muito bem que ele fez tudo e mais alguma coisa pelo Português e pelas pessoas do Português. E é por isso que ainda me vou referir nem aos nomes do passado, nem aos nomes do presente, que tentam e querem voltar a esses mesmos tempos que ponderavam caixões com a imagem do meu pai à frente da paragem onde eu apanhava o autocarro para ir para a escola. E esses tempos comigo não voltarão no Português. Dinardo, qual é a tua maior virtude e defeito como político? Bem, a minha principal virtude penso que é a sinceridade. Sinceridade com as pessoas sabem aquilo que eu sou, sabem o carinho que eu tenho por elas, o dia a dia, a maneira genuína como eu falo com elas. Portanto, acho que isso sou genuíno com as pessoas gostam de uma pessoa assim e eu não tento ser assim, eu sou mesmo assim. Portanto, acho que esse é o meu ponto forte. E o teu ponto fraco? Ah, pô, se dizer, olha o Loft, talvez. Que é uma Talvez coisa. ser do PS, depois do PSD, depois vai Não. candidato, depois já não é candidato, talvez. Sinceramente, o meu ponto fraco, pá, talvez dizer as verdades e E isso às vezes tem custo. às vezes tem custos. Às vezes tem custos. Está na língua. É, João, uma questão que no teu caso pode ter outra interpretação, mas que tem a ver com o facto de chamada a decidir se preferes desagradar um eleitor ou o partido que te apoia, qual é a tua opção? Eu não tenho dúvida que eu vou ser contra o partido. E não estou ali para beneficiar o partido. E estou ali para beneficiar a causa portuguesa, as pessoas do português, e por isso também vou gostar de, no mínimo, de me manter independente. Não diga que provavelmente um crescimento do JPP não possa haver assim militante. Mas não é para já. Penso que não é nos próximos 4 anos. Mas a minha independência ninguém me compra. Isso as pessoas do português podem ter a certeza. E costumo dizer, e a minha mãe já dizia, a minha palavra vale mais que o meu dinheiro. É a minha palavra. Olavo, para fecho desta nossa conversa, a última pergunta deste short questionário. O que é que mais admiras na população do Conselho a que te candidatas a Presidente de A Câmara? sua resiliência, a sua forma como lutam e acreditam no Conselho como o Português. Dinarte, caso sejas eleito, qual a primeira grande medida que tomarás? Em termos. a primeira grande medida talvez seja uma auditoria mesmo à Câmara. E isto já respondendo àquela proposta que o João estava a dizer, isso é uma coisa minha que eu tenho. A primeira coisa, antes de começar a trabalhar, é uma auditoria à Câmara. E em simultâneo, tem aquelas prioridades que eu falei, que uma Sim. coisa não invalida a outra. Mas a auditoria à Câmara vai ter que ser feita. Doa a quem doer. João, se tivesses que implementar uma tecnologia, independentemente da sua grandeza, na autarquia, o que é que farias em primeiro lugar? Assim, uma grande tecnologia a gente tem todo o dia. As tecnologias chegam à Madeira, ao mundo, hoje. Eu protegia, se fosse para proteger, eu metia ali um escudo do tempo dos raios, não por aí, mas metia um escudo tecnológico que ninguém conseguisse bater nada no português. Assim, era uma obra estruturante, este já a cabeça daqueles muito à frente, punha-se ali um escudo à Sim, mas isso partida, é demasiado. demasiado longe. Uma tecnologia prática. A questão da prática, a gente tem que. Porque há pequenos pormenores, sem ser com tecnologia, que a gente pode desenvolver muito o português. Ricardo, há tanto por onde faça no português, mas mesmo tanto, tanto. Eu preenchi 8 páginas no meu panfleto. E eles pediam, tens que tirar isto, tens que tirar aquilo. Eu dizia, mas o que então o que é que eu vou pôr? Num flyer de campanha não dá para meter as ideias que nós temos. A gente tem tantas pequenas coisas que podemos trabalhar. Ok. Agora, pela ordem inversa, começo pelo João, uma mensagem final, estamos mesmo a chegar ao fim.
É assim, a mensagem é: o voto útil não é no Olavo, o voto útil tem que ser no João. Porquê? Porque o João é o único independente e livre de opinião. Não está rodeado com bloqueios, não está com equipas que é megalómanas, que se gasta verbas astronómicas do município com coisas que a gente acha que é em excesso. A gente reduziu os funcionários exteriores a muito poucos. Precisa de gente que vive para trabalhar para o exterior. Por isso, essas pessoas que estão insatisfeitas, que não ganham e que acham que deviam ganhar mais por questões, quer do governo nacional, quer do governo regional, quer talvez a Câmara implementar um método que conseguisse pagar mais a quem trabalha. Esta é a responsabilidade do João e por isso o João aqui pede a toda a gente que votem no JPP, que votem no meio com o símbolo partidário, no boletim eleitoral está a meio, porque a meio, já dizia a minha mãe, que era onde é que estava a vertente. O voto no português tem que ser no JPP. Obrigado, Ricardo. Obrigado à TSF por nos terem o vídeo e oxalá que tenhamos sido ainda mais esclarecedores. Dinarte, a tua mensagem final. Bem, o que eu peço às pessoas do português é que acreditem em mim, tal como eu acredito em mim que sou capaz de fazer mais e melhor pelo português. Aquilo que nós temos é um desafio muito, muito grande. Há muita coisa que está por fazer. Mas por isso mesmo é que eu tenho uma equipa comigo que é capaz de fazer, tanto tecnicamente como profissionalmente, sempre foram pessoas que têm um passado e que têm um futuro, porque são pessoas muito jovens, são pessoas de todo o conselho e eu acredito nelas, que juntamente comigo, que a nossa genuinidade, que a nossa proximidade à população, somos capazes de pôr o português sempre primeiro, as pessoas sempre primeiro, mas com inovação. Não podemos deixar o nosso conselho mais 12 anos parado. Portanto, isto é um momento de mudança. As pessoas têm que ver que este é o momento de mudar. E, ao contrário do que se diz, eu acho que o voto útil é no PSD. Acho que é o único partido, é a única pessoa, a única candidatura que pode levar isto para a frente. Love, tua mensagem final. Existem dois projetos que querem voltar ao passado no português. É a JPP, e um voto na JPP é um voto no PSD, e um voto no PSD é um voto no passado e na governação do Walter Correia. Pior. O voto no PS é um voto em frente, é um voto nas pessoas, no reforço daquilo que foi feito nos últimos anos, na perspectiva de futuro para o Conselho do Português, com equipas preparadas para governar uma Câmara, equipas técnicas, com experiência profissional e experiência política e, acima de tudo, com experiência governativa. Temos juntas e equipas nas juntas bem preparadas, com provas dadas, que já fizeram muito pela sua população e, acima de tudo, é pessoas que vivem, trabalham e sentem o Conselho do Português. E, com certeza, ao sentir, teremos sempre uma sensibilidade maior para dar resposta àquilo que é os desafios do presente, mas também ter a visão para os próximos 10 anos no Conselho do Português. Agradeço ao Love Câmara, ao Dinarte Nunes e ao João Jesus para deixar claro, houve aqui alguma informalidade no debate e tratei os convidados por tu, porque os conheço e sei que têm também, tal como eu, muita paixão pelo português e por isso essa proximidade também entre o jornalista e os entrevistados. Espero que façam o melhor pelo Conselho e que ganhem o melhor. Fiquem bem. Obrigado. Muito obrigado.